Capítulo 132. Yi Yun distribui comida. Jian Xiaorou e Yi Yun se abraçaram por um longo tempo antes de se separarem. Yun'er, como você se saiu na seleção? Jian Xiaorou estava preocupada com os resultados de Yi Yun na seleção. Ele não teria sucesso, resultando em Lian Shenjiu causado problemas para ele no futuro? Afinal de contas, a partir da impressão de Jian Xiaorou, Yi Yun praticou artes marciais por apenas um curto período de tempo, e seria difícil para ele passar na seleção. Mas no momento em que ela fez a pergunta, ela pensou repentinamente em algo. Suas mãos estavam nos ombros de Yi Yun e ela avaliou as roupas de Yi Yun. Manto de peixe voador. Jian Xiaorou surpreendentemente conhecia essas roupas. No reino divino Taiá, as roupas dos nobres eram muito particulares. Bordado com peixes voadores, chamava-se o manto de peixe voador. Peixes voadores eram dragões incipientes. Em condições difíceis, eles poderiam se tornar um dragão. Sobre o padrão de peixe voador, havia um padrão de Piton, conhecido como manto de Piton, padrão que uniu sobrescrito Uma, conhecido como manto que uniu e padrão grua divina, conhecido como manto de grua. Alcançando a família real, havia os padrões Killing, dragões voadores, dragão de 5 garras, etc. Roupas diferentes significavam níveis diferentes. Yun'er, você não pode simplesmente usar tais roupas. Se alguém perceber, você será exilado. Essas são roupas que apenas nobres podem usar. Tire-as rápido. Jian Xiaorou disse enquanto tocava o colarinho de Yi Yun. Ela pensou subconscientemente que Yi Yun estava usando as roupas de outros. Na subconsciência de Jian Xiaorou, as diferenças entre nobres e plebeus era muito grande. Era extremamente difícil para plebeus se tornar nobres. Jian Xiaorou não acreditava que Yi Yun se tornaria um nobre. Mas logo em seguida, Jian Xiaorou percebeu algo. Sua mão congelou no meio do ar e ela olhou com descrença para Yi Yun de cima a baixo. Jian Xiaorou percebeu que Yi Yun não estava apenas usando um manto de peixe voador, ele também tinha um sabre Yanxi. Não só isso, ele conduziu uma besta chifruda para vê-la. A besta chifruda era a montaria da guarda do dragão reluzente. Era impossível roubar. Mesmo se alguém roubasse, eles não seriam capazes de lidar com ela. Essas coisas não podiam ser de outra pessoa. Como tal, Jian Xiaorou chegou a uma conclusão incrível. Yun'er, você se tornou um nobre. Jian Xiaorou ficou chocada. Yun'er se tornou um nobre apenas ao participar na seleção do reino. Como isso era possível? Poderia ser que o desempenho de Yun'er foi excepcional, fazendo com que ele se tornasse um nobre aos 12 anos. Mana Xiaorou, eu passei na seleção do reino e consegui o primeiro lugar no sangue mortal. Já sou um membro da elite da guarda do dragão reluzente. O comandante de 1000 famílias da guarda do dragão reluzente me nomeou cavaleiro do reino. No futuro, terei meu próprio território nas terras centrais e levarei a Mana Xiaorou lá para levar uma vida boa. Yi Yun disse alegremente. Muitas vezes, a felicidade era simples. Quando você consegue o que queria, simplesmente compartilhá-lo com alguém era felicidade. Para os ambiciosos objetivos futuros de Yi Yun, ser feito um cavaleiro do reino não era nada. Foi apenas o começo. Mas agora, Yi Yun ficou muito satisfeito do fundo do coração com o título dele. Porque isso significava muito para Jian Xiaorou. Cavaleiro do reino significava glória. Jian Xiaorou olhou confusamente para Yi Yun como se ela ainda estivesse sonhando. Primeiro lugar no sangue mortal, elite da guarda do dragão reluzente. Cavaleiro do reino. Yun'er não só passou na seleção, como também conseguiu resultados excepcionais, tornando um cavaleiro do reino divino Taiá. Jian Xiaorou sabia que Yi Yun teve algum encontro fortuito, e depois de ganhar a ajuda de um velho Su, não era de admirar que sua força se elevaria tremendamente. Mas ela nunca esperou que Yi Yun pudesse se tornar um nobre. Jian Xiaorou precisou de bastante tempo antes que conseguisse aceitar a novidade, porque isso era muito incrível. Mana Xiaorou, você até sabe sobre mantos de peixe voador. O conhecimento de Jian Xiaorou surpreendeu Yi Yun. Ele tinha a impressão de que Jian Xiaorou tinha apenas 7 anos quando deixou seu clã familiar. Uma garota de 7 anos ler tantos livros e saber tanto, era muito longe do que uma criança comum conseguia fazer. Yi Yun estava curioso sobre a origem de Jian Xiaorou. Mana Xiaorou, pretendo que você treine artes marciais comigo. Yi Yun esteve considerando isso há muito tempo. O tempo de vida de mortais era muito curto. Yi Yun não queria que Jian Xiaorou morresse jovem, então ele queria que Jian Xiaorou praticasse artes marciais também. No passado,
Yi-Yun nem mesmo tinha comida para comer e não foi capaz de deixar Jian Xiaorou praticar artes marciais. Mas agora, ele era um cavaleiro do reino. Ele tinha muito mais recursos, portanto, deixar Jian Xiaorou praticar artes marciais não era impossível. Yi-Yun tinha o cristal carmesim, que poderia absorver energia, mas ele estava dentro de seu corpo. Seria difícil para ele transferir a energia absorvida pelo cristal carmesim a Jian Xiaorou. Para Jian Xiaorou cultivar, ele precisava usar outros recursos. Eu me pergunto qual é o nível de talento da Mana Xiaorou. Yi-Yun sabia que Jian Xiaorou tinha uma origem extraordinária, então ela poderia até ter um talento melhor que o dele. No futuro, Yi-Yun iria se sentir seguro se Jian Xiaorou tivesse habilidade para se proteger. Yuer, seguirei seus desejos. Jian Xiaorou assentiu e respondeu suavemente. No passado, Jian Xiaorou tomava as decisões por Yi-Yun. Agora que ele tinha crescido levemente, Jian Xiaorou começou a ficar acostumada com Yi-Yun tomando as decisões por ela. Mas tenha certeza de não afetar o seu próprio treino de cultivo. Jian Xiaorou adicionou. Ela sabia que cultivar precisava de muitos recursos. Se ela cultivasse, ela teria que usar alguns dos recursos de Yi-Yun. Isso não aconteceria. Yi-Yun riu. Vamos, Mana Xiaorou, estou te levando de volta para a aldeia. Yi-Yun havia partido por cerca de 1 hora. O povo do clã tribal Lian esteve esperando na entrada da aldeia até ele voltar. Jian Xiaorou estava sentada na besta chifruda e, em seguida, percebeu que cerca de 5.000 pessoas do clã tribal Lian estavam ali. Por um momento, Jian Xiaorou ficou chocada. Era raro ver tal cena, mesmo durante cerimônias. Todas as 5.000 pessoas da tribo, incluindo os altos e poderosos anciões tribais, olharam para Jian Xiaorou com olhares complicados. As garotas da aldeia sentiram inveja de Jian Xiaorou, porque elas não podiam ter um irmão mais novo desses na família. No futuro, Jian Xiaorou poderia seguir Yi-Yun e entrar nas rodas da classe alta sem se preocupar com roupas ou comida. Elas não se atreviam em pensar em tal vida. Quanto àquelas pessoas más que implicaram anteriormente com Jian Xiaorou, todos eles estavam morrendo de medo. Diante de Jian Xiaorou, eles eram como um rato diante de um gato. As crianças que jogaram esterco de vaca se encolheram na multidão. Eles não se atreveram a olhar para Jian Xiaorou. O chefe deles estava no chão vomitando sangue. O que eles poderiam fazer? Eles estavam se arrependendo profundamente de suas ações. Ei, a senhorita está de volta. Deve ser difícil para a senhorita. Liu Tai foi atencioso. Ele imediatamente mudou sua saudação a Jian Xiaorou para a senhorita. Levou um tempo para Jian Xiaorou perceber que ele estava se dirigindo a ela. Mana Xiaorou. Zhou Xiaqi se atirou nos braços de Jian Xiaorou. A relação entre Jian Xiaorou e Zhou Xiaqi sempre foi boa. Elas estiveram separadas por 2 meses, e isso podia ser quase descrito como uma separação de vida e morte. Jian Xiaorou deixou sua casa antes que ela fosse queimada. Quando isso aconteceu, Zhou Xiaqi acreditou que Jian Xiaorou nunca mais voltaria. Uma garota saindo para a vasta região selvagem era equivalente a cometer suicídio. Vendo Jian Xiaorou bem, Zhou Xiaqi não conseguiu evitar as lágrimas. Agora, eles estavam de volta. Irmão Yi-Yun e Mana Xiaorou estavam seguros. As coisas só melhorariam no futuro. Os olhos de Jian Xiaorou ficaram inchados. Ela tocou a cabeça de Zhou Xiaqi e sentiu alegria. As coisas que ela gostava não se perderam. Não ter perdido nada era uma boa sensação. As duas garotas se abraçaram por um bom tempo antes de se separarem. Jian Xiaorou olhou para a multidão e perguntou a Yi-Yun. Yuer, do que se trata isso? Distribuindo a comida. Yi-Yun sorriu. A guarda do dragão reluzente trouxe comida, então era natural entregá-la. Havia um suprimento de comida limitado trazido com a besta chifruda. Parecia muito, mas não havia o suficiente para toda a população do clã tribal Lian. Com 1000 famílias, havia milhares de pessoas. A quantidade de comida necessária para alimentar todas essas pessoas não era trivial. A comida que Yi-Yun trouxe com ele não era o suficiente na verdade. Portanto, Yi-Yun possuía um método evidente de distribuição. A quantidade distribuída era baseada nas personalidades deles. O bom ganhava mais, o ruim podia ficar de lado. Vendo Yi-Yun de pé no meio da praça com uma montanha de grãos e carne ao seu lado, os olhos dos anciões tribais estavam se torcendo. A vida era cheia de altos e baixos. Naquela vez, quando a tribo distribuiu as ações, Yi-Yun entrou em discussão com o guerreiro do campo de preparação de guerreiros por causa de uma pequena bolsa de grãos. Ele quase foi espancado.
Lian Shengil apareceu e fez mal a Yi-Yun secretamente. Se não fosse pelo cristal carmesim, ele teria morrido. Mas hoje, aqueles que queriam a vida de Yi-Yun estavam aleijados agora e não poderiam viver muito mais. E agora, o poder de distribuir a comida estava com Yi-Yun. Isso era decidido com seus próprios caprichos. Os anciões tribais estavam amargos. Eles sabiam que, como classe governante, eles com certeza não receberiam muito. Tia Wang, Tio Zhou, Xiaqi. Yi-Yun acenou para eles. Esta comida é para vocês. Yi-Yun pegou 5 bolsas pesadas de grão, 3 bolsas de legumes e um pouco de carne limpa de besta e entregou para Tia Wang. Uma pilha de comida tão grande deixou muitos com inveja. Com isso, a família da Tia Wang não precisaria mais comer mingau. Eles podiam comer arroz branco, carne assada e legumes fritos. Era o paraíso na terra. Tia Wang não conseguiu deixar de sorrir. O rosto de Zhou Xiaqi brilhava e ela segurou as mãos de Yi-Yun. Ela estava emocionada. Tio-san, isso é para você. Yi-Yun entregou a comida, se baseando em suas memórias, para as famílias mais gentis. Depois de receber a comida, essas pessoas se animaram. Mas tendo passado para esse mundo, Yi-Yun não tinha memórias de antes dos 12 anos. Yi-Yun não conhecia a maioria das pessoas no clã tribal Lian. Ele não sabia quem eram bom ou ruim e teve que pedir a Zhou Xiaqi e Jian Xiaorou. Aqueles que elas diziam que eram bons, ganhavam comida. Aqueles que elas diziam que eram ruins, era dito para irem até onde suas pernas conseguissem ir. E quanto a essa pessoa? Yi-Yun apontou para um homem que estava preparado para coletar a comida. Ao ouvir a pergunta, o homem ficou tenso. Irmão Yi-Yun, ele é um bom homem. Zhou Xiaqi disse. Oh! Yi-Yun assentiu com a cabeça, e sem mover um dedo, Liu Tai já havia entregado a comida. E quanto a essa pessoa? Yi-Yun perguntou novamente. A pessoa era um homem magro. Ele forçou um sorriso e olhou para Zhou Xiaqi, dando um olhar bajulador. Mas Zhou Xiaqi ignorou e disse com um rosto de desgosto. Irmão Yi-Yun, esse homem é chamado de Zhou Chan. Ele é muito ruim. Ele frequentemente intimida os outros e até mesmo intimidou a irmã mais velha Zhao. Zhou Xiaqi foi franca. O rosto de Zhou Chan ficou verde e boquiaberto. Ele não ousou refutá-la. Como as coisas mudaram. Ele nunca esperou que caísse sob o controle dessa garotinha. Porra, o que está fazendo aí parado? Não me faça te bater. Caia fora. Liu Tai puxou as mangas e repreendeu. Jovem mestre Yi, eu, nem mesmo, apenas um pouco. Zhou Chan apertou o rosto, tentando se parecer digno de pena. Droga! Como se o jovem mestre Yi fosse alguém que você pudesse conversar. Caia fora. Não há comida o suficiente para as pessoas boas, e você quer que ela seja dada para as más como você? Sonhe! Liu Tai chutou Zhou Chan. Ele estava cheio de desdém. Ele tinha esquecido totalmente que não era considerado uma pessoa boa. Zhou Chan foi chutado impiedosamente por Liu Tai, mas Yi-Yun não sentiu nada. Aqueles que foram valentões e viveram suas vidas através da extorsão tinham mais alimentos guardados em suas casas. Com raízes e vegetais selvagens, eles não morreriam de fome. Os aldeões se alinharam com ansiedade. Eles tinham medo de ter ofendido anteriormente as 2 meninas ao lado de Yi-Yun. Se o tivessem feito, estariam condenados. As 2 meninas agora tinham o poder de controlar o destino das pessoas. Quando as 2 meninas assentiam, a felicidade brilhava sobre eles. Quando as meninas sacudiam a cabeça, eles tinham que dar o fora, para que o lacaio Liu Tai se desse ao trabalho. Com Yi-Yun apoiando as 2 meninas, agora elas eram as princesas da aldeia. Todos olhavam para elas com medo e respeito. Os valentões da aldeia e os guerreiros do campo de preparação de guerreiros agora eram mocinhas obedientes. Diante de Yi-Yun, mesmo os dragões tinham que se encolher e tigres se agacharem. Além disso, eles não eram dragões e nem tigres, no máximo eles eram macacos que conseguiam pular. Depois que as rações foram distribuídas, alguns estavam na miséria, e alguns estavam na alegria. Naquele final da tarde, havia fumaça saindo de muitas casas. Sob o pôr do sol, a fumaça formou silhueta no céu azul. O aroma de arroz e carne, que deixou saudades há muito tempo, foi comido vorazmente pelas famílias. Havia risadas e alegria pelos campos. Pintava uma imagem de uma família feliz de agricultores. Esse era o prazer mais antigo e era o que deixava as pessoas felizes e satisfeitas. Capítulo 133. Você colhe o que planta. À medida em que o sol lentamente se punha no oeste, o povo do clã tribal Lian se empanturrava.
Esta foi a primeira vez em suas vidas comendo uma refeição tão grande. Além de ter passado fome durante tanto tempo, foi uma grande alegria preencher os estômagos. Depois de terminar a refeição, era hora de digeri-la. Sair para se exercitar era uma das melhores formas de auxiliar a digestão. Que exercícios o povo do clã tribal Lian faz? Havia uma coisa esperando por eles, era acertar contas antigas. O retorno de Yi-Yun fez todos saberem que eles foram tratados como trouxas por Lian Shenjiu. Lian Shenjiu bebeu sangue e comeu a carne das pessoas. Tudo o que ele fez foi parte de seus planos pelo seu próprio futuro. As pessoas passaram tanta fome, tudo por causa de Lian Shenjiu. O que era ridículo era que eles estavam idiotamente depositando suas esperanças em Lian Shenjiu e cantando seus elogios. Aqueles que sofreram estavam convictos, eles sempre foram oprimidos por Lian Shenjiu, por isso o odiavam. Agora, confiando em Yi-Yun, eles tinham conseguido comer uma boa refeição. Lian Shenjiu não era apenas o inimigo deles, mas o inimigo do salvador deles. Seja por eles mesmos ou por Yi-Yun, eles não poupariam Lian Shenjiu. Mesmo com Lian Shenjiu aleijado, eles ainda não haviam satisfeito a sede de vingança. Como eles poderiam deixar o inimigo sem se vingarem com suas próprias mãos? Mesmo os lacaios de Lian Shenjiu odiavam ele. Se não fosse por Lian Shenjiu, eles teriam se tornado inimigos de Yi-Yun? Se eles não tivessem se tornado inimigos dele, eles não teriam ganhado comida hoje? As pessoas da vasta região selvagem tinham uma forma muito especial de pensar. Se Yi-Yun não lhes deu comida, eles não odiavam ele porque ele era forte. As pessoas da vasta região selvagem subconscientemente acreditavam que os fortes controlavam o destino dos fracos, então eles não se atrevem a odiar, nem havia motivo para odiar. Mas eles estavam famintos, e eles precisavam de um saco de pancadas para extravasar a raiva. O saco de pancadas só poderia ser um fraco. Quem era o fraco agora? Claramente, era Lian Shenjiu. Esse ex-mestre aleijado pegou a comida deles para trocar pelo osso desolado e ainda falhou miseravelmente. Nenhuma de suas promessas foram realizadas, fazendo com que eles passassem fome. Por isso, fosse os cidadãos ou os capangas anteriores de Lian Shenjiu, todos eles foram contra Lian Shenjiu. Lian Shenjiu se tornou o inimigo público número 1. Consequentemente, naquele final de tarde, um grupo de aldeões furiosos adentraram no complexo do patriarca para buscar vingança contra Lian Shenjiu. O método que eles usaram para extravasar a raiva deles foi direto e simples. Eles jogaram esterco de vaca na casa de Lian Shenjiu. Eles sentiam que Lian Shenjiu havia trazido má sorte ao clã tribal Lian. Se não fosse por Lian Shenjiu, eles estariam passando fome? Usar esterco de vaca para remover essa falta de sorte era um dever. Mas não havia mais gado na aldeia, então havia quantidades limitadas de esterco de vaca. E se não tivesse o suficiente para jogar, os aldeões inteligentes foram até o acampamento da guarda do dragão reluzente e cavaram o esterco das bestas chifrudas. As bestas chifrudas não precisavam comer ou beber, mas elas ainda poderiam terminar com uma árvore inteira em uma refeição. Por isso as fezes que elas largavam eram espetaculares. Um vagão não era o suficiente para segurá-las. Cerca de 7 aldeões obtiveram as fezes da besta chifruada com grande entusiasmo. Isso seria legal. As pessoas acreditavam que os efeitos das fezes de bestas chifrudas eram melhores que as do de esterco de vaca, afinal, uma besta chifruda era centenas de vezes mais majestosa que gado. Como resultado, as fezes de besta chifruda choveram sobre o complexo do patriarca, fazendo um grupo de anciões tribais fugirem de medo. E o original patriarca do clã tribal Lian adoeceu. Lian Shenjiu estava aleijado, então todas as esperanças do patriarca foram frustradas, fazendo ele sucumbir a uma doença. Algumas pessoas dependiam de pilares espirituais para viverem. Quando os pilares espirituais colapsavam, eles perderiam a vontade de viver. Ninguém parou a multidão furiosa. Logo o complexo do patriarca do clã tribal Lian estava coberto por esterco. Sobre isso, com um evento tão grande, como poderíamos esquecer de Liu Tai? Como um homem que se dedicou a ser o capanga de Yi-Yun, Liu Tai não perderia nenhuma oportunidade de mostrar sua lealdade a Yi-Yun. Na verdade, Liu Tai foi o originador desse cerco. Ele foi aquele que ficou mais alto na multidão. Ele era o mais trabalhador em jogar o esterco de besta chifruda. Ele pegou uma pá e jogou grandes pedaços de fezes para dentro do complexo do patriarca Pont. E ele fez isso perversamente. Ele apontou para as janelas da cada, para que ela pudesse ser preenchida de fezes. Deitado na casa, Lian Shenjiu mal sobrevivia, e em seguida, ficou coberto por fezes. Neste momento,
Um ancião tribal que tinha relações de sangue com Lian Shenjiu tomou coragem e entrou silenciosamente no complexo do patriarca. Sob a torrente de fezes, ele puxou Lian Shenjiu para fora das pilhas de fezes. Depois que todo o esterco de besta chifruda foi jogado, Liu Tai ainda não estava satisfeito, então ele gritou: "Companheiros, vamos incendiar!" As pessoas da vasta região selvagem eram violentas. Com alguém as liderando, todas elas responderiam. Como tal, tocha após tocha foi acesa e jogada no complexo do patriarca. Em seguida, o complexo se transformou em um grande inferno submerso. As chamas rugiram no céu, 10 vezes mais intensas do que o incêndio que queimou a casa de Yun. Yun ficou na montanha e olhou para o fogo de longe. A mesma cena aconteceu em apenas alguns meses. Naquela época, Lian Shenjiu distribuiu a comida. Hoje Yun era quem distribuía a comida. Naquela vez, pessoas más comeram boas refeições e pessoas gentis foram intimidadas. Hoje o gentil era alimentado e o ruim passava fome. Naquela vez, Jian Xiaorou foi cercada por esterco de vaca e o fogo queimou a casa. Agora o complexo do patriarca foi cercado por esterco de besta chifruda e o fogo queimava. Tudo isso era um ciclo do karma. Você colhe o que planta. Yun suspirou de repente. Neste mundo, o bom não era necessariamente recompensado. Pessoas más não eram necessariamente punidas. O mundo não era justo. Ele podia apenas tornar o mundo justo dentro dos limites de sua capacidade. Yun não era um santo, nem se esforçava pela paz mundial. Esse tipo de pensamento não era pragmático. No entanto, Yun desejava que na terra que ele reivindicasse, ele não veria tal injustiça. O gentil deve receber a felicidade, e o perverso, o castigo. Este era o simples, porém lindo, desejo que Yun tinha. O sol havia se posto completamente. O céu tinha escurecido à medida em que Yun ia para a cachoeira do Rio do Leste. A queda de 100 metros fazia a água ressoar, vibrando nos tímpanos. Depois de meio mês, Yun retornou ao seu local conhecido. Yun havia praticado anteriormente o dragão dançando na água vasta ali e também tinha encontrado Lin Shinton. Yun fechou seus olhos para se concentrar. Ele começou a treinar. Ele tirou seu manto de peixe voador e vestiu roupas de linho secas. Todos os seus movimentos eram encantadores, mas eles também possuíam energia explosiva. Depois que ele terminou um conjunto de movimentos, Yun sentiu algo e virou sua cabeça. Sob o céu estrelado, uma garota de branco estava de pé em uma rocha como uma fada. Capítulo 134. Permitindo que você avance para o sangue carmesim. Senhorita Lin. Disse Yun com um sorriso, pois ele sabia que Lin Shinton viria. Naquela vez, Yun lutou com Lin Shinton nessa cachoeira. Sem dizer uma palavra, Lin Shinton se moveu e um feixe frio de espada foi disparado para Yun como uma cobra prateada. A esgrima de Lin Shinton possuía um charme indescritível, era como uma bela dança. Yun se focou em seus pés e moveu seu corpo, e com o movimento de seus ombros, seu corpo se transformou em uma série de sombras, sutileza minuciosa. Yun mal conseguia evitar a espada de Lin Shinton. Embora parecesse que ele havia perigosamente se esquivado, cada movimento estava dentro dos cálculos de Yun, era tudo preciso e certo. Você está ficando mais habilidoso na sutileza minuciosa. Lin Shinton embainhou sua espada e elogiou Yun. Mas ela disse de repente: agora você está no nível de pequeno sucesso da sutileza minuciosa. Ao usar a força dos oponentes, você pode evitar o ataque deles, mas você ainda está longe do nível de grande sucesso. O que é o nível de grande sucesso da sutileza minuciosa? Yun lhe perguntou modestamente. Lin Shinton desceu da pedra e tirou gentilmente o cabelo sobre sua testa, dizendo: você precisa aprender o nível de grande sucesso da sutileza minuciosa sozinho. Se alguém te ensinar, não será seu, e pode até limitar sua compreensão. Me siga, vou te levar para um lugar. Oh! Yun assentiu com a cabeça. Ele estava prestes a partir com Lin Shinton quando a viu estender a mão. Aquela mão delicada, que era branca como jade, estava estendida na frente de Yun. Me dê a sua mão. Lin Shinton disse muito naturalmente. Oi. Yun ficou atônito por um momento. Ele olhou para as mãos bonitas dela e hesitou. Segurar as mãos, isso não seria apropriado. Yun tinha um pouco de nervosismo, mas ele tinha um pouco de culpa, porque Lin Shinton parecia muito pura. Ele não queria que ela suportasse o peso da blasfêmia. Mas, pensando novamente, eles já haviam tocado as palmas das mãos. Andar de mãos dadas novamente não era nada.
Yi-Yun inspirou levemente e, gentilmente, segurou a bela mão. Aqueles dedos requintados eram brancos e macios ao toque. Parecia que ela não tinha ossos. Segurá-los era como se ele estivesse segurando um fluxo de água. Sua pele é tão fria. Yi-Yun tinha aquela sensação toda vez que fazia contato com a pele de Lin Shinton. Era como se ela fosse feita de água. A sensação que ela passava era de chuva que dava um sopro de ar fresco. Vamos! Com isso dito, seu corpo começou a flutuar. Sob o vento noturno, sua saia flutuou. Era como a lenda de Chang'e subindo ao Palácio da Lua. E atrás de Lin Shinton estava Yi-Yun, que sentia uma força de tração. Seguindo isso, seu corpo se tornou luz e ele voou de repente. Com o vento soprando no ouvido, Yi-Yun flutuava entre as nuvens. Seus pés estavam rapidamente se afastando da cachoeira, e as estrelas acima dele se aproximavam. Yi-Yun ficou atordoado. Voando! Usando apenas carne e osso para voar no céu. Yi-Yun olhou para baixo e viu que na escuridão haviam montanhas. O que fazia as pessoas se desesperarem, as grandes montanhas e rios que por elas, agora pareciam triviais. Eles passavam sob seus pés e a uma velocidade espantosa. Esta sensação era muito maravilhosa. Na escuridão sem fim, sob as estrelas brilhantes, a lua prateada pendurada no céu. Vestida de branco, Lin Shinton segurava Yi-Yun, que estava usando roupas de linho. Eles lentamente se moviam através da lua voando para um local distante, deixando para trás sombras de sonhos. Voar com Lin Shinton só poderia ser descrito como chocante para Yi-Yun. Era a primeira vez que ele voava no céu sem qualquer outra ajuda mecânica. Todos os seres humanos sonhavam em voar sem ajuda. E poderia ser alcançado pela prática de artes marciais. Yi-Yun e Lin Shinton voaram por cerca de 2 horas. Depois de sentir que tinham viajado cerca de 500 quilômetros, Lin Shinton começou a descer com Yi-Yun. Eles pousaram em um vale sereno e frio. Houve explosões constantes de vento frio, fazendo com que o cabelo de uma pessoa ficasse de pé. Lin Shinton soltou a mão de Yi-Yun e disse: Chegamos. Com a maciez em sua mão desaparecendo, Yi-Yun sentiu uma nostalgia persistente. Mas logo ele foi atraído pelo enorme vale em sua frente. Isso é. As pálpebras de Yi-Yun se torceram. Ele conseguia ouvir gemidos fracos dentro do vale. Parecia que existências aterrorizantes se escondiam lá dentro. Não apenas isso, o Qi-Yuan do céu e da terra era muito denso, mas isso lhe deu uma sensação desconfortável. Algo parecia sinistro. Lin Shinton disse: Este é o Vale do Homem Desolado. É um grande cânion dentro da região selvagem da nuvem. Este cânion se alonga por cerca de 5.000 quilômetros e está conectado com as ruínas desoladas ao norte. Os terrenos desolados que Lin Shinton mencionou eram a fronteira norte da região selvagem da nuvem. Embora a fronteira do mundo fosse usada, ela não era o fim da região selvagem da nuvem. Os terrenos desolados eram muito maiores que a região selvagem da nuvem. Existiam todos os tipos de bestas desoladas fortes e primordiais lá. Estava além do controle do reino divino Taiá. Normalmente não havia nenhuma alma sequer nos terrenos desolados, pois até mesmo lordes humanos não ousariam entrar precipitadamente. Lin Shinton disse: As bordas do Vale do Homem Desolado está infestado por bestas ferozes. Você consegue sentir o Qi-Yuan do céu e da terra aqui? Esse Qi-Yuan do céu e da terra pode dar desconforto aos humanos. Esse Qi-Yuan do céu e da terra também é conhecido como Poder dos Desolados. Isso é o que bestas ferozes e desoladas mais gostam. Vale do Humano Desolado, onde bestas ferozes permanecem adormecidas. As sobrancelhas de Yi-Yun se torceram. Ele nunca imaginou que Lin Shinton o traria para tal lugar. A região selvagem da nuvem tinha terras desoladas e maravilhosas. Terras desoladas eram repletas de poder dos desolados e eram onde bestas desoladas se reuniam. E essas terras das maravilhas estavam repletas de poder espiritual, por isso humanos preferiam elas. As terras das maravilhas e terras desoladas eram organizadas de forma mista, e juntas, elas formavam a vasta região selvagem da nuvem. Essa era a primeira vez de Yi-Yun pisando nos territórios de bestas desoladas. No passado, quando ele estava montando a besta chifruda para viajar entre o clã tribal Lian e Tão, a guarda do dragão reluzente evitou as terras desoladas e escolheu caminhos neutros que não eram terras desoladas e nem terras das maravilhas. Qi-Yuan do céu e da terra. Poder dos desolados. Yi-Yun sussurrou em seu coração.
Ele tinha uma conexão espiritual com o cristal carmesim em seu coração. Com uma batida cardíaca, o cristal carmesim pulsava, criando um pequeno redemoinho. O poder dos desolados que entrava no corpo de I-1 era absorvido e lentamente se transformava em energia pura. Quando essa energia entrava no corpo de I-1, o desconforto logo desaparecia. Como tal, I-1 sentia que não havia diferença entre terras desoladas e terras das maravilhas. O cristal carmesim certamente é um tesouro absoluto. I-1 tinha sentimentos mistos. Ele tinha aprendido outra coisa sobre o cristal carmesim. O cristal carmesim tinha o mais alto nível de manipulação de energia. Era um artefato divino de energia. Parecia que nenhuma forma de energia poderia escapar do alcance do cristal carmesim. Você. Quando o poder dos desolados dentro do corpo de I-1 foi absorvido pelo cristal carmesim, Lin Shinton parecia ter notado algo e olhou com surpresa para I-1. O quê? I-1 tocou sua cabeça. Ele estava chocado porque Lin Shinton tinha sentidos afiados. Quando ele absorveu o poder dos desolados, provavelmente causou algumas mudanças que Lin Shinton detectou. Lin Shinton não havia encontrado nada de errado com o corpo de I-1 e pensou que tivesse cometido um engano. Ela agitou sua curiosidade e disse: Nada, estarei retornando ao meu clã familiar em alguns dias. I-1 ficou levemente atônito. Ouvir abruptamente que seria separado de Lin Shinton o deixou relutante. Era uma grande alegria ter uma beldade ao seu lado. Além do mais, Lin Shinton era capaz de fazer sua força aumentar aos trancos e barrancos. Você não disse que estava esperando pelo seu mestre. Não posso esperar. Lin Shinton balançou a cabeça. Tem algo acontecendo e minha família precisa de meu retorno. Além disso, o nível do reino místico que meu mestre foi parece ter excedido suas expectativas. Ele foi notificado que passaria um ano, ou até mais, para explorar no reino místico. Ouvindo as palavras de Lin Shinton, I-1 ficou atordoado. Precisava de um ano ou mais para explorar um reino místico. Lin Shinton notou a surpresa de I-1 e disse: Explorar por um ano não é considerado muito. Alguns reinos místicos são um mundo independente. Eles podem ser tão vastos que são mais grandes que a região selvagem da nuvem. Atravessar tal reino precisará de muito tempo. Além disso, o reino místico está selado por uma formação mística. Essas formações podem ser estabelecidas por um sábio ou grande imperador. Pela passagem de tempo, a formação pode ter enfraquecido, mas para rachar a formação, ainda precisará de quantidades consideráveis de tempo. Pelo fato de que meu mestre e o Marquês Venion vão estar no reino místico por um período estendido de tempo, a guarda do dragão reluzente provavelmente deixará a região selvagem da nuvem em massa. Quando isso acontecer, você estará entrando nas terras do reino divino Taiá. Ouvindo as palavras de Lin Shinton, I-1 arfou. Reino divino Taiá, terras centrais. Ele finalmente estava deixando a região selvagem da nuvem e indo em direção ao vasto mundo. Senhorita Lin, eu estarei indo para o reino divino Taiá e você retornando ao seu clã familiar. Nos encontraremos novamente. Sim. Lin Shinton sorriu. Eu partirei em breve. Mas antes disso, eu te darei mais algumas dicas, então você pode melhorar mais até romper para o reino do sangue carmesim. Sangue carmesim. Os olhos de I-1 se acenderam. O suposto primeiro passo nas artes marciais, o reino do sangue carmesim era o sonho de muitos guerreiros na vasta região selvagem. Ser um guerreiro do sangue carmesim teria a habilidade de ficar sozinho e até poderia ser um rei de uma pequena tribo. O reino do sangue carmesim havia barrado muitas pessoas de prosseguir além. Apenas 1 a cada 10.000 conseguia isso. Para I-1 entrar nas terras centrais e estabelecer seu próprio lar, não aconteceria se não tivesse mais poder. I-1, há muito tempo, queria avançar para o reino do sangue carmesim. Depois de comer as pílulas espirituais de Jade, a essência de ervas nelas ainda não foi totalmente digerida por I-1. Ele sentia que estava a meio passo do reino do sangue carmesim. Hoje, eu te trouxe ao Vale do Homem Desolado para enfrentar bestas ferozes. Isso permitirá que você experimente combate de verdade.
Disse Lin Shinton enquanto olhava para os cânions profundos. Ao ouvir as palavras de Lin Shinton, os olhos de Yi-Un se iluminaram de euforia. Lutar com bestas ferozes. Que tipo de cena seria? Pensando nisso, Yi-Un sentiu uma onda de sangue quente. Capítulo 135 – Batalhando com bestas ferozes. Na vasta região selvagem, humanos e bestas eram opostos. No entanto, até hoje, Yi-Un nunca lutou com uma besta de verdade. A região selvagem da nuvem não tinha falta de bestas ferozes e desoladas. Seria pesaroso se ele deixasse a região selvagem da nuvem sem engajar em uma batalha intensa com uma besta feroz. As bestas ferozes que você matar devem ser refinadas por mim em relíquias de bestas feroz. Depois de comer a relíquia de besta feroz, junto da essência de ervas das pílulas espirituais de Jade, ela irá te ajudar a avançar para o reino do sangue carmesim. Lin Shinton não poupou esforços em ajudar Yi-Un. Ela também lhe deu as pílulas espirituais de Jade no passado, então toda essa gentileza fez Yi-Un se sentir apologético. Senhorita Lin, por que você está me ajudando? Lin Shinton hesitou levemente e disse: já que você quer saber, não há problema em te dizer. Quando nasci, minha família determinou que eu nasci com meridianos Yin. Atingirei um gargalo em minha cultivação no final. Devido aos meridianos Yin, jamais serei capaz de passar esse gargalo. Oh! Yi-Un ficou chocado. Ele nunca tinha ouvido falar de meridianos Yin antes. Meridianos Yin também são conhecidos como meridianos acabados. Quase não há mais forma de uni-los. Mas estranhamente, quando fiz contato com seu corpo, senti meus meridianos ativarem. Encontrei um lampejo de esperança para meus meridianos acabados em seu corpo. Embora pequeno, é melhor que nada. Talvez, quando você for além e ficar mais forte, essa esperança se torne maior. Quando Lin Shinton disse essas palavras, sua expressão tornou-se aflita. Ela levantou sua cabeça, olhou para o céu estrelado sem limites e soltou um leve suspiro. Yi-Un ficou atordoado. Lin Shinton estava realmente sobrecarregada com meridianos acabados. Embora Yi-Un não entendesse muito do que ela dizia, ele conseguia imaginar o significado de acabados. Ele lembrou do cruzamento de palmas com Lin Shinton naquela noite fatídica. Lin Shinton havia mencionado um segredo dela, então provavelmente era isso. Yi-Un achou impossível imaginar. Para ele, a força de Lin Shinton era enorme e ela era extremamente talentosa e insondável. Mas ela realmente nasceu com meridianos acabados. Como ela ainda conseguia ter esse talento monstruoso mesmo com meridianos acabados? Se não fosse pelos meridianos acabados, a que nível sua força poderia chegar? Yi-Un ficou chocado. O mundo era realmente vasto e cheio de especialistas. Ele entendeu profundamente que não importava quais resultados conseguisse, ele estava apenas dando passos de bebê. Ele ainda tinha um longo caminho à sua frente. Me dê sua mão. Lin Shinton estendeu sua mão novamente. Mais uma vez, era essa mão branca como creme. Sob o luar, formou o brilho de Jade, deslumbrando Yi-Un. Perigos se escondem dentro do Vale do Homem Desolado. Até algumas plantas são monstros devoradores de homens. Você ainda não é capaz de perceber as coisas, e você só consegue usar seus olhos. Na escuridão do Vale do Homem Desolado, será extremamente perigoso. Segure minha mão, eu serei capaz de evitar qualquer perigo. Se você se separar de mim e dar algum passo errado, você pode cair em uma armadilha e entrar no estômago de uma besta e ser devorado em um instante. As palavras de Lin Shinton não eram sem fundamento, porque o Vale do Homem Desolado era cheio de perigo. Os monstros não eram apenas peritos em matar, eles eram mestres do disfarce e ataques sorrateiros. Yi-Un franziu seus lábios secos e segurou a mão de Lin Shinton. Os dois caminharam de mãos dadas e entraram no rochoso Vale do Homem Desolado. Se aventurar no Vale do Homem Desolado com Lin Shinton encheu Yi-Un de nervosismo. Naquele momento, a luz estava fraca e os ventos fortes. Pouca luz entrava no vale. Yi-Un seguiu Lin Shinton lentamente, mas ele não conseguia vê-la. Ele apenas conseguia sentir sua mão segurando-a de Lin Shinton. Na escuridão silenciosa, ele podia sentir o fraco perfume de Lin Shinton. O Vale do Humano Desolado era tão silencioso que eles conseguiam ouvir os batimentos cardíacos um do outro. Essa sensação intrigante fazia parecer que eles eram as duas únicas pessoas no mundo. Embora fosse seguro, caminhar de mãos dadas com Lin Shinton deixou a atmosfera ambígua. Lin Shinton andava na frente e podia usar seus sentidos para perceber a área. Apesar da ausência de luz, não afetava a visão de Lin Shinton. Parecia que ela ainda podia ver Yi-Un se ela virasse a cabeça para trás. Na verdade,
Lin Shinton tinha que admitir que estava muito disposta a entrar em contato com Yi-Yun. Segurar as mãos de Yi-Yun a deixou especialmente confortável. Lin Shinton nasceu com meridianos Yin, então seu corpo era frio como água. Quando ao físico de Yi-Yun, era quente. Nos meridianos de Yi-Yun, parecia que havia um fluxo constante de energia quente. Isso fluía pela pele deles e nutria o corpo de Lin Shinton. Isso a deixava extremamente confortável. Houveram vezes em que os meridianos acabados de Lin Shinton tiveram pequenas mudanças por causa de Yi-Yun. Essa pequena mudança enfeitiçou Lin Shinton. Como tal, ela tinha um sentimento de nostalgia enquanto andava de mãos dadas com Yi-Yun. Enquanto os dois adentravam lentamente, a atmosfera ao redor ficou mais estranha. Embora Yi-Yun não conseguisse ver, ele conseguia sentir uma sensação de morte invadindo. Os sentimentos fantasiosos e inconstantes que ele originalmente teve foram varridos. O Vale do Homem Desolado está cheio de morte. Ali, ele tinha que estar em alerta máximo, pois a morte estava em cada canto. Se não fosse vigilante, podia-se morrer em um instante. Embora Lin Shinton estivesse o protegendo, ele queria ter sua experiência de uma batalha de vida ou morte. Tal oportunidade era rara. Yi-Yun sentiu que eles estavam descendo. Era como se eles estivessem entrando em uma caverna subterrânea. Lentamente, Yi-Yun viu um pouco de luz. Essa luz vinha dos minerais fluorescentes que preenchiam as paredes do cânion. Como tal, Yi-Yun lentamente voltou a enxergar. Ele conseguia ver que havia plantas de imensos tamanhos dentro do cânion rochoso. Essas plantas eram como pedregulhos, mas haviam exceções. Algumas plantas tinham flores extravagantes. As flores pingavam sangue porque as bordas das flores estavam alinhadas com dentes irregulares. Era como uma enorme boca. Havia também um cogumelo de 2 a 3 pés de altura que parecia um guarda-chuva gigante. Ele brilhava e soltou uma fragrância particular. Sob a cabeça do cogumelo, poder-se-ia ver os ossos dos animais. São as plantas devoradoras de homens e os cogumelos matadores. As plantas devoradoras de homens comem pessoas enquanto a fragrância do cogumelo é venenosa. No momento em que seus esporos entram em seu corpo, ele crescerá em um novo cogumelo. Aqueles ossos que você vê são o resultado disso. Enquanto Lin Shinton dizia, seu corpo emitiu uma corrente elétrica roxa, que produziu um zumbido. Sempre que os esporos do cogumelo se aproximavam de Lin Shinton ou Yi-Yun, eles eram queimados pela corrente elétrica. Yi-Yun estava secretamente com medo. Esse era o mundo selvagem da vasta região selvagem. Nesta região, a morte era possível sem nem mesmo saber a causa. Lin Shinton disse: há muitos lugares inacessíveis na vasta região selvagem que não possuem nem uma única alma. Está cheio de perigos inesperados que você nem pode imaginar. Mas por não haver nenhuma alma, e por causa do ambiente estranho, ela criará tesouros. O valor de alguns tesouros pode ser difícil de medir. Quando entra em outras regiões da vasta região selvagem, pode causar uma tempestade sangrenta e até mesmo destruir um país antigo. Lin Shinton falou enquanto Yi-Yun ouvia em silêncio. Esta foi sua primeira vez em direção a esse mundo. Para ver o que o mundo era, Lin Shinton poderia ser considerada a primeira guia de Yi-Yun. Vamos tomar a região selvagem da nuvem como exemplo. Algumas terras desoladas da região selvagem da nuvem cobrem 50 mil quilômetros, ou talvez até 500 mil. Eles são reinos místicos e profundos que têm propriedades de espaço-tempo diferentes. É repleto de bestas desoladas antigas e há até lordes humanos que não ousam entrar precipitadamente. Justo quando Lin Shinton disse essas palavras, ela parou de repente. Ela olhou para a frente friamente. Yi-Yun também parou e conseguiu sentir uma intenção assassina. Há algo à frente. Yi-Yun desembainhou sem sabre Yanshi. Ele não escolheu uma arma para si, mas já que a guarda do dragão reluzente lhe deu o sabre Yanshi, ele o usou. Vendo Yi-Yun em alerta, Lin Shinton também ficou satisfeita. Ela deu alguns passos para trás e ficou atrás de Yi-Yun. Ela deixou claro que essa era a batalha de Yi-Yun. Roar! Um rugido abafado ressoou e na frente de Yi-Yun, uma parede de pedra começou a se mover repentinamente, sacudindo a poeira de pedra. Depois que tudo foi retirado, o que apareceu na frente de Yi-Yun foi um monstro macaco gigantesco. Seu corpo era alto e seus braços compridos. A cabeça não tinha uma grande proporção em relação ao corpo. Ele tinha uma cruz em seus olhos e uma boca descomunal. Esse monstro era coberto por uma armadura de pedra e a cor de seu corpo podia mudar para a de uma pedra. Por isso Yi-Yun não o viu no começo. Mas agora, vendo sua presa, seu corpo ficou vermelho,
e ele rapidamente se transformou em um enorme macaco vermelho-sangue. Besta gigante de pedra sanguínea. Seu nível é de uma besta feroz. É ganancioso, cruel e forte. Ele gosta de destruir sua presa. Mate-o e vou refinar a relíquia besta feroz, permitindo que você avance lentamente para o reino do sangue carmesim. Disse Lin Shinton enquanto batia de leve com seus dedos. Os destroços de pedra e o pó nem se aproximaram dela. Neste mundo subterrâneo e caótico, as roupas de Lin Shinton nunca foram manchadas. Capítulo 136. Incerteza de Lin Shinton. Bestas ferozes e desoladas afligiam seres humanos a um nível instintivo. A besta gigante de pedra sanguínea era grande e aterrorizante, portanto, enfrentar ela era como um mortal enfrentando um tigre sem restrições. Ele não estaria assustado. Yi-Yun era um garoto de 12 anos e essa era a primeira vez que ele estava encontrando um oponente tão aterrorizante. Lin Shinton observou os sinais de medo de Yi-Yun. Algumas pessoas, especialmente os jovens que acabavam de fazer realizações nas artes marciais, acabariam por enfrentar bestas de aparência feroz quando saíssem para sua primeira experiência real de endurecimento. Mesmo que tivessem uma grande força que excedesse a besta que enfrentavam, eles ainda sentiriam medo devido à diferença de tamanho e à aparência feroz da besta. Eles pensavam subconscientemente neles mesmos como fracos. Quando encontravam uma besta feroz, o primeiro instinto de mortais que não tinham confiança era o de fugir. Mesmo eles lutassem com as bestas, eles não poderiam demonstrar a extensão completa de suas habilidades. Havia muitas pessoas que se encaixavam em tal categoria. Quando elas enfrentavam pessoas da mesma idade, elas seriam dominadoras enquanto implicavam com o fraco. Mas quando enfrentavam uma besta feroz, o rosto deles ficava cinza de medo. Tais pessoas não conseguiam abandonar as algemas de um fraco. Eles não tinham o coração do forte, então eles não equivaleriam a nada bom. Lin Shinton não acreditava que Yi-Yun era esse tipo de pessoa, mas ela queria ver o quão longe Yi-Yun iria. Quão confiante ele estava em sua própria força. Mas as palavras seguintes de Yi-Yun abateu completamente as preocupações de Lin Shinton. Yi-Yun disse: Senhor Tialin, essa besta gigante de pedra sanguínea parece feroz e selvagem. Sua carne não parece intragável. Ai. Lin Shinton ficou chocada. Ela não esperava que Yi-Yun faria tal pergunta. Assim, a aldeia está sem comida, estou pensando em levar mais de volta. Sendo de um pequeno clã tribal, fiquei acostumado com um estilo de vida simples. Porém, quando comecei a praticar artes marciais, sonhei em entrar na vasta região selvagem para caçar, para que eu não precisasse me preocupar com comida. Essa besta gigante de pedra sanguínea será minha primeira caça. Mas não é deliciosa, ou comestível, não seria um desperdício de esforço matá-la e levar sua carne para a aldeia. Lin Shinton congelou por um momento quando ouviu as palavras de Yi-Yun, antes de começar a rir. Ela percebeu que havia pensado demais nas coisas. Yi-Yun tratava a besta gigante de pedra sanguínea como sua presa. Era bom ter esse espírito. Embora pareça horrível, sua carne é saborosa. Infelizmente, a qualidade dela é baixa, portanto, ela não vai te dar muita energia quando for consumida. Sua essência está toda em seus ossos. É bom, contanto que seja saborosa. Yi-Yun não se importou. Ninguém do clã tribal Lian se importava, contanto que houvesse carne para comer. Enquanto Yi-Yun e Lin Shinton estavam batendo papo, a besta gigante de pedra sanguínea ficou furiosa. Ela sentia que havia sido menosprezada por dois humanos minúsculos. Ela rugiu e seu corpo grande correu para frente. Ela estendeu suas garras que pareciam um garfo de aço e arranhou na direção de Yi-Yun. Yi-Yun vislumbrou a besta correndo em sua direção com o canto dos olhos. Seu corpo se moveu levemente como uma pena que foi assoprada. Cachá! O chão sob os pés de Yi-Yun foi esmagado pelas garras da besta gigante de pedra sanguínea. Mas Yi-Yun, como uma reação ao ataque, flutuou. Era como se o vento das garras o tivesse feito voar. Yi-Yun havia compreendido perfeitamente sua técnica sutileza minuciosa. Clang! O sabre Yanshi foi desembainhado e as pernas de Yi-Yun pousaram no enorme braço da besta. Ele subiu o braço correndo. A besta gigante de pedra sanguínea ficou alarmada, enquanto abria sua enorme mandíbula. Sua língua vermelho-sangue disparou como um dardo. A língua da besta gigante de pedra sanguínea era afiada e poderia perfurar através de chapas de aço. Transformaria uma pessoa em carne espetada após o impacto. A língua vermelha afastou-se extremamente rápido. Yi-Yun contraiu suas pupilas, e justo quando a língua estava prestes a perfurar seu peito, ele virou o corpo de lado. Ele continuou correndo enquanto ficava ao lado da língua.
O ataque vigoroso da língua não só não conseguiu obstruir o sabre Yanshi, até mesmo deu a Yi Yun a oportunidade de tomar emprestada força para aumentar sua velocidade. Em um piscar de olhos, ele estava na cabeça besta gigante de pedra sanguínea e, com o balanço de seu sabre Yanshi, perfurou os olhos em forma de cruz da besta gigante de pedra sanguínea. Roar! A besta gigante de pedra sanguínea deu um grito avassalador. Ela tentou morder Yi Yun, mas sua tentativa não mudou seu destino. Com um salto, Yi Yun golpeou com o sabre Yanshi. Pua! O sangue se espalhou quando o sabre Yanshi penetrou no olho da besta gigante de pedra sanguínea até atingir seu cérebro. A incrível força física de Yi Yun foi injetada completamente naquele golpe, permitindo que o sabre Yanshi perfurasse completamente a cabeça dela sem resistência, perfurando seu crânio. A besta gigante de pedra sanguínea gritou bem alto, antes de parar. Seu corpo convulsou violentamente antes de colapsar no chão com um baque e ficar imóvel. Yi Yun matou a besta gigante de pedra sanguínea em cerca de 5 segundos. Seu ataque foi claro e decisivo. Ele não usou nenhum movimento especial. Tudo o que precisou foi de 2 esquivas simples e perfurar seu inimigo. As 2 esquivas continham a técnica da sutileza minuciosa incorporada. Sua estocada foi energizada usando um golpe de punho do punho costela de dragão e osso de tigre, dragão levanta do mar. Usando o sabre como punho, Yi Yun afinou seu controle sobre o punho costela de dragão e osso de tigre até a perfeição. Do começo ao fim, Yi Yun não fez movimentos desnecessários. Podia ser dito que foi impecável. Você pôde realmente usar o dragão levanta do mar com uma arma pela primeira vez. Não é ruim. Sua compreensão sobre o punho costela de dragão e osso de tigre é muito profunda, e você pode usá-la com flexibilidade. Essa perceptividade é extremamente boa. Lin Shinton não poupou elogios. Yi Yun disse timidamente. Na verdade, todo o crédito vai para os conselhos da senhorita Lin. Eles me ensinaram a não se restringir aos movimentos, e esquecer todos os primeiros movimentos do punho costela de dragão e osso de tigre, o digerindo para torná-lo meu. Yi Yun não conhecia técnicas de sabre, então ele só podia usar sua técnica de punho como técnica de sabre. Isso foi tudo muito natural. Sim, o punho costela de dragão e osso de tigre é, na verdade, o mais adequado para uma espada. Um sabre tende a reduzir mais. No futuro, você deve tentar ainda mais armas. Neste mundo, existem muitos guerreiros que não estão limitados por armas. Não só eles podem esquecer os movimentos, até mesmo esquecerem a arma. Eles podem usar a alma das armas e comandá-la, permitindo que eles a usem plenamente. Eles podem fazer das armas parte de seus corpos. A compreensão de Lin Shinton sobre artes marciais era muito maior do que a maioria das pessoas, portanto, com algumas palavras, Yi Yun foi inspirado. As armas podem ser esquecidas. Permitir que eles a utilizem completamente. Então, senhorita Lin. Yi Yun olhou para a espada-água congelada nos ombros de Lin Shinton. Lin Shinton sorriu. Eu uso uma espada por causa da linhagem de sangue coração da espada. Esse é outro nível em si mesmo. O que você pode ignorar. Vou refinar uma relíquia de besta feroz para você hoje. Apenas assista. Com isso dito, uma luz brilhou no pulso de Lin Shinton. Um disco de bronze de 3 pés voou e girou no ar. Ele rapidamente se tornou maior e muitas runas voaram em torno do disco. Yi Yun viu sem piscar de olhos. Ele já havia ouvido falar de mestres desolados celestiais, e hoje ele podia ver um refinando uma relíquia de besta pela primeira vez. Lin Shinton não era apenas talentosa em artes marciais, ela também era uma mestre desolada celestial. Yi Yun tinha emoções misturadas. Ela tinha 17 anos de idade e, em comparação, ele não era nada. Se Zhan Tan avaliasse o talento de Lin Shinton, qual seria a classificação? Classificação Terra. O qual era um jovem sábio. O imperador fundador do reino divino Taiya era um sábio. Um passo mais alto estava um grande imperador. Que tipo de conceito era esse? Yi Yun não sabia. Enquanto Yi Yun começava a fazer conjecturas cegas e aleatórias, a enorme besta gigante de pedra sanguínea estava sendo absorvida pelo disco. O que ele viu depois o surpreendeu. Ele ficou surpreso ao descobrir muitos pontos de luz que apareceram no corpo do besta gigante de pedra sanguínea pelo estímulo do disco de bronze. Essas luzes eram uma tonalidade pálida de vermelho. Yi Yun sentiu que suas formas eram semelhantes aos pontos de luz que o cristal carmesim poderia absorver. Isso. Yi Yun ficou atordoado. Ele olhou para Lin Shinton enquanto fazia muitos gestos para iniciar um processo de vedação. Runas após runas foram enviadas por ela para o disco.
E essas runas foram usadas para controlar esses pontos de luz. Esses pontos de luz eram, naturalmente, energia. O conhecimento de Lin Shinton na técnica de isolada celestial tornou difícil para ela controlar todos os pontos de luz. Na verdade, Yi-Yun percebeu que ela só era capaz de controlar cerca de 60% dos pontos de luz. O resto estava escapando lentamente nos arredores. Yi-Yun de repente teve um pensamento. Ele tentou interagir com o cristal carmesim em seu coração e rapidamente liberou sua força espiritual. Ele percebeu que ele poderia controlar esses pontos de luz com facilidade, como sempre. Se ele quisesse, ele poderia até absorver todos os pontos de luz que Lin Shinton havia reunido. Yi-Yun não fez, em vez disso, ele reuniu os pontos de luz. Era como se eles tivessem recebido um comando e seguiram em direção a Lin Shinton. De repente, o conjunto de Lin Shinton tornou-se brilhante. Os olhos de Lin Shinton brilharam. Por que está tão fácil refinar relíquia de besta feroz hoje? Controlar a energia com os ossos da besta feroz está tão fácil quanto levantar um dedo. Quando mestres desolados celestiais refinavam ossos de besta, sempre havia uma perda inevitável de energia. Lin Shinton ainda não estava proficiente na técnica de isolada celestial, então, quando ela refinava relíquias de bestas ferozes, ela perderia cerca de 40% da energia. Mas hoje, Lin Shinton sentiu que perdeu menos de 5% da energia. O que aconteceu? Capítulo 137. Se eu me tornar um mestre desolado celestial. Lin Shinton sabia que ela não teve nenhuma epifania ou avanço. Devia ser algum tipo de acidente ou golpe de sorte. Para um mestre desolado celestial, havia vezes em que as coisas iam bem, resultando em um refinamento de uma relíquia primorosa. Por isso, não era estranho, mas hoje parecia diferente. Embora ela estivesse abalada, isso não afetou os movimentos da mão de Lin Shinton. Seus selos ficavam mais rápidos enquanto sombras de dedos eram formadas. Yi-Yun olhava intensamente conforme seus olhos seguiam os pontos de luz. Contanto que ele desejasse, ele poderia controlar o movimento dos pontos de luz. Era um sentimento encantador para Yi-Yun. Ele compreendeu que um mestre desolado celestial tinha a habilidade de reunir a energia dentro dos ossos de bestas ferozes e desoladas. Mas eles não estavam simplesmente reunindo. No processo de reunir, os mestres desolados celestiais processavam a energia, marcando-a com sua própria marca. Além disso, os ossos desolados tinham suas próprias características. Com a marca do mestre desolado celestial e as propriedades dos ossos desolados combinados, poderia criar mudanças incríveis, dando à relíquia de osso uma propriedade que os ossos desolados não tinham originalmente. Essas coisas fizeram Yi-Yun ficar muito interessado. E se eu me tornar um mestre desolado celestial? Esse pensamento apareceu repentinamente na mente de Yi-Yun e começou a crescer. Como uma semente, tornou-se uma enorme e alta árvore. Ser um mestre desolado celestial lhe traria muitos benefícios. Essa era a profissão mais nobre no mundo da vasta região selvagem. Eles poderiam usar sua técnica desolada celestial para obter riquezas ilimitadas. E riqueza significava recursos de cultivação. Não só isso, eles poderiam ter técnicas especiais para processar a energia. Isso fez Yi-Yun palpitar de euforia. Yi-Yun ouviu anteriormente de Jian Xiaorou que mestres desolados celestiais criam relíquias de ossos desolados com efeitos diferentes. Algumas eram usadas para curar, algumas para aumentar a cultivação, avançar um gargalo e para aumentar a percepção. Haviam especializações dentro da técnica. O cristal carmesim só conseguia absorver energia pura, mas não poderia mudar as propriedades da energia. Se fosse feita uma analogia da energia sendo comida, o cristal carmesim era um coletor dos melhores ingredientes. Um mestre desolado celestial era o chefe. As habilidades culinárias deles era a técnica desolada celestial, e quanto processavam os ingredientes, eles poderiam fazer uma iguaria. Com o cristal carmesim, ele teria os melhores ingredientes, e se ele tivesse habilidade para manipular os ingredientes, ele não devia aprendê-la para produzir as melhores iguarias? Yi-Yun teve muitos pensamentos randomicos dentro de alguns segundos. Até então, Lin Shinton já havia derretido os ossos da besta gigante de pedra sanguínea na luz branca, reduzindo a uma relíquia de osso do tamanho de um grão de feijão no final. Quanto à carne na besta gigante de pedra sanguínea, Lin Shinton não tocou. A carne foi separada e largada ao lado. Com o balanço de sua mão, a carne foi armazenada em seu bracelete interespacial. Lin Shinton olhou para a relíquia de osso com uma expressão confusa. Mas ela não pensou muito nisso e, com um estalo de dedos, ela caiu na mão de Yi-Yun. Coma! Você vai estar lutando batalhas continuamente,
drenando muito de você. Lin Shinton disse com pensamentos em sua mente. Ela ainda não conseguia entender por que a energia dos ossos se cedeu ao seu controle de maneira tão obediente. Tudo bem, senhorita Lin. Yi-Yun pegou a relíquia de besta feroz e jogou-a em sua boca como um amendoim. Depois de mastigar algumas vezes, ele a engoliu. O sabor da relíquia de besta feroz era como um doce alcoólico. Ao entrar em seu estômago, uma onda de calor se espalhou pelo seu corpo, reabastecendo rapidamente a energia que Yi-Yun havia esgotado. A relíquia de besta refinada por Lin Shinton era diferente da energia absorvida pelo cristal carmesim. Essa relíquia de besta tinha um efeito muito melhor para recuperar a força. Yi-Yun fingiu perguntar inadvertidamente. Aliás, senhora Lin, você estava demonstrando a técnica desolada celestial? Se uma pessoa comum fosse aprender a técnica desolada celestial, que maneiras existem? Oh! Lin Shinton olhou para Yi-Yun com surpresa. Seu par de olhos ainda era extremamente brilhante, mesmo na escuridão do Vale do Humano Desolado. Você quer aprender a técnica desolada celestial? Estou interessado. Yi-Yun respondeu. Lin Shinton balançou a cabeça. Te aconselho a não aprender. Quando você começar a aprender, precisará de muitos ossos para praticar e muita energia será desperdiçada. Isso irá gastar muitos recursos, e você precisa de um bom mestre, para corrigir seus métodos, controle de energia, há também muitas mudanças complicadas envolvidas. É muito difícil. Então, mestres desolados celestiais, na maioria das vezes, vêm de entidades ricas, tais como um grande clã familiar ou uma grande seita. E também, além de precisar de muitos recursos, aprendizes da técnica desolada celestial precisam ter talento em controlar energia. Tais pessoas têm uma alma forte e têm uma afinidade natural com a energia do céu e da terra. Não há muitas pessoas que conseguem fazer isso. A chance é menor do que 1 em 1 milhão. Depois que Lin Shinton disse tudo isso, Yi-Yun assentiu com a cabeça e disse: Entendo. Entendo o que a senhorita Lin está dizendo. Sim. Lin Shinton assentiu. É bom você entender. Eu posso ver que você tem uma grande percepção para as artes marciais. Quero te prevenir de desvios, desperdiçando seu próprio tempo. Aprender a técnica desolada celestial é extremamente cansativa. Lin Shinton disse todas essas palavras para afastar Yi-Yun de suas expectativas irrealistas. Mas antes que ela conseguisse terminar suas palavras, Yi-Yun já havia declarado sua decisão. Ainda quero aprender. Você. Lin Shinton estava sem palavras. Muitos guerreiros ficavam emocionados quando viam mestres desolado celestial refinarem ossos desolados. Afinal, tanto a posição quanto a riqueza do mestre desolado celestial era algo que guerreiros não podiam se comparar. Porém, essas pessoas, na maioria das vezes, desperdiçavam tempo, energia e riquezas após tentar. Não valia a pena. Estou sério. Não é um capricho. Yi-Yun olhou para Lin Shinton. Sob a luz dos minerais fluorescentes, seus olhos estavam 3 pés de distância enquanto se encaravam. Lin Shinton juntou as sobrancelhas. Ela conhecia Yi-Yun. Na primeira rodada da seleção do reino, Yi-Yun ficou com o primeiro lugar no teste de espírito. Assim sendo, Lin Shinton sabia que Yi-Yun era uma pessoa com entusiasmo. Essas pessoas não tomariam uma decisão precipitadamente, mas quando decidiam, eles reconheceriam seu alvo e superariam todas as dificuldades. Porém, um grande espírito não queria dizer que eles não tinham falhas. Lin Shinton olhou para Yi-Yun com um olhar incompreensível e disse: Você parece realmente decidido. Você não vai desistir mesmo no risco de desperdiçar seu tempo e recursos? Sim. Disse Yi-Yun com um aceno. Tudo bem então. Lin Shinton balançou a cabeça. Nesse caso, te darei a oportunidade e entrar em contato com a técnica desolada celestial. Você precisa estar no reino do sangue carmesim para aprender a técnica desolada celestial. Tem um pergaminho aqui, deixado pelo meu mestre. É um caderno de mestre desolado celestial. Com isso dito, Lin Shinton pegou um pergaminho preto de seu bracelete interespacial. O pergaminho não tinha nenhum enfeite e parecia um pouco velho. Meu mestre me deu 18 pergaminhos. Já memorizei todo o conteúdo do primeiro pergaminho, o qual vou te emprestar. Em 2 anos, se você conseguir compreender tudo nesse caderno que ensina os selos de mão mais básicos e controle de energia, te ajudarei a aprender a técnica desolada celestial. Se não, você terá que me devolver o caderno. Sujie pode ser um velho sem escrúpulos que era mesquinho e ganancioso, mas sua técnica desolada celestial era excepcional.
Ele com certeza era um mestre. Era óbvio que o caderno de Mestre Desolado Celestial deixado por Sujie era muito valioso. Yi-Yun olhou para o pergaminho com sentimentos mistos. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de dizer com seriedade: me lembrarei da gentileza da senhorita Lin. No futuro, mesmo que haja a menor possibilidade de eu juntar os meridianos terminados da senhorita Lin, farei isso a todo custo. Yi-Yun pegou solenemente o pergaminho. Lin Shinton olhou impotentemente para Yi-Yun, pois ela descobriu que não conseguia entender os pensamentos desse garoto. Era difícil explicar seu desejo e confiança em aprender a técnica desolada celestial. Na verdade, Lin Shinton mostrou o pergaminho de Sujie para deixar Yi-Yun ciente das adversidades esmagadoras contra ele. A dificuldade do pergaminho era extremamente alta, especialmente para iniciantes. Lin Shinton agarrou a mão de Yi-Yun e furou o dedão dele com sua unha. Uma gota de sangue pingou no pergaminho. Nestes 2 anos, apenas você pode ler esse pergaminho. Se cair nas mãos de outros, o pergaminho será automaticamente destruído. Neste mundo, embora houvessem alguns ensinamentos públicos de mestres desolados celestiais, havia algumas heranças que eram apreciadas como pertences próprios. O pergaminho deixado por Sujie era equipado com capacidades de autodestruição. Contanto que outros mestres desolados celestiais não vissem o pergaminho, não havia como esvaziarem os principais ensinamentos do pergaminho com base em suas habilidades. Como ele não conseguia entender, era impossível para ele contar isso para os outros. Usando sua energia mental, Yi-Yun interagiu com o pergaminho, mas ficou atordoado quando viu seus conteúdos. Os vários símbolos complicados, diagramas de formação e conhecimento lhe pareciam grego. Além disso, havia uma tremenda quantidade de conteúdo dentro do pergaminho. Yi-Yun sentia que uma biblioteca inteira havia sido movida para dentro do pergaminho. E de acordo com o que Lin Shinton disse, esse era apenas o primeiro pergaminho. Havia outros 17, e a dificuldade desses pergaminhos podia ser até maior. A técnica desolada celestial era realmente exagerada. Agora você ainda quer aprender? Vendo a surpresa e expressão chocada de Yi-Yun, os cantos da boca de Lin Shinton mostravam satisfação ao derrotá-lo. Informar você sobre a dificuldade da técnica desolada celestial é apenas uma forma de aconselhamento para torná-lo consciente das dificuldades esmagadoras contra você. Isso impedirá você de ter algumas ideias tão irrealistas. Yi-Yun sentiu um espanto por um tempo, antes de guardar o pergaminho solenemente. Ele apertou as mãos e disse: senhorita Lin, por favor, confira os resultados de minha técnica desolada celestial em 2 anos. Lin Shinton ficou sem palavras. Yi-Yun não tinha recursos e era pobre como um rato de igreja. Ele não tinha muita habilidade também. Como ele poderia aprender a técnica desolada celestial de um livro repleto de palavras e diagramas que ele não conseguia entender? Lin Shinton tinha uma boa impressão de Yi-Yun devido ao grande número de feitos aparentemente impossíveis que ele havia realizado. Ela o apreciava até certo ponto, e, se não fosse por tudo isso, Lin Shinton teria rotulado Yi-Yun como uma pessoa não razoável. Lide com isso sozinho. Depois de dizer o que ela tinha a dizer, o que mais ela poderia fazer? Ela só podia deixá-lo como estava. Ela se virou e continuou caminhando mais fundo no vale. Capítulo 138 – Besta Desolada. Pua! Yi-Yun respondeu a um ataque furtivo que foi lançado por uma besta feroz, antes de decapitá-la. Seu agressor era uma besta feroz do tamanho de um macaco que tinha um par de asas, fazendo ele parecer um morcego. Morcego de dentes roxos. Seus dentes têm veneno roxo que derretem e liquidificam os músculos humanos ao ser injetado. Então, os morcegos de dentes roxos sugam o humano até o secar, deixando apenas a pele dissecada. O morcego de dentes roxos pode não ser forte, mas tem uma velocidade notável, tornando-o perito em ataques furtivos. É muito bom que você é capaz de decapitá-lo. Nas poucas horas que se passaram, suas técnicas de sabre melhoraram. Lin Shinton era extremamente experiente com relação às bestas ferozes da região selvagem da nuvem. Como uma enciclopédia, ela conhecia muitas bestas ferozes e plantas perigosas que eles encontraram no caminho. Durante a jornada deles pelo Vale do Humano Desolado, Yi-Yun lutou com bestas ferozes enquanto Lin Shinton dava dicas, elogiava seus movimentos e apontava seus erros. Isso beneficiava muito Yi-Yun. O tempo passou rapidamente, e os dois foram mais a fundo no vale depois de viajarem centenas de quilômetros em um ciclo inteiro de noite e dia. Yi-Yun acabou com todas as dezenas de encontros que eles tiveram. Ao longo do caminho, Yi-Yun sofreu pequenos ferimentos, que rapidamente se recuperaram. Se estivessem com fome, eles cozinhavam suas refeições ali mesmo. Assando carne,
cozinhando arroz e preparando sopa. Embora Lin Shinton não fosse uma perseguidora de boa comida, a comida feita por Yi Yun ainda era de dar água na boca. Ficar longe de casa por tanto tempo não deixou Yi Yun preocupado. O clã tribal Lian estava sendo cuidado pela guarda do dragão reluzente e ninguém ousava tocar Jian Xiaorou. Outro dia passou e até a segunda noite, Yi Yun fez grandes progressos depois de experimentar batalhas intensas, uma após a outra. Foi tudo graças à relíquia de ossos que Yi Yun comeu depois de cada batalha, o que fortaleceu seu cultivo. Não só melhorou seu nível de cultivo, sua base também melhorou. E mais importante, a experiência de combate de Yi Yun tinha aumentado rapidamente. Atravessar a vasta região selvagem e experimentar batalhas de vida ou morte era extremamente valioso. De repente, Yi Yun ouviu um som de sussurro agudo que rapidamente ficou mais intenso. Soava como se quantidades imensas de areia estivessem sendo constantemente moída e os sons atacavam seus tímpanos. Yi Yun teve uma mudança de expressão quando sentiu um calafrio. Era como um vento frio que soprava e entrava em seus ossos. O que é isso? Yi Yun ficou em alerta máximo e olhou com atenção ao redor. Sob a fraca luz fluorescente, o que ele viu fez seu couro cabeludo formigar. Não muito longe, um grupo de cobras pretas estava deslizando. Entre este grupo de cobras, a mais fina era da grossura de um balde. Algumas delas eram mais grossas que um tanque de água, e outras eram tão grossas que a extensão dos braços de duas pessoas juntas não era capaz de envolvê-la. Um grupo de cobras veio de todas as direções, rapidamente cercando Yi Yun e Lin Shinton. Todas essas cobras estavam no nível de besta feroz. Com tantas cobras o atacando, Yi Yun seria mordido até ficar em pedaços. Mas Yi Yun tinha Lin Shinton ao seu lado. Lin Shinton olhou para os vários pitons e disse levemente: "Encontramos uma besta desolada. Todas essas cobras estão sendo guiadas por uma besta desolada." Besta desolada. Yi Yun ficou chocado. Bestas desoladas eram um nível mais alto que bestas ferozes. Havia muito menos bestas desoladas que bestas ferozes, mas elas eram as verdadeiras mestras da vasta região selvagem. É um piton de gelo. Nesse enorme grupo de pitons, Lin Shinton reconheceu a verdadeira serpente-rei. Piton de gelo. Claro que Yi Yun sabia sobre o piton de gelo. Ele havia roubado a essência dos ossos desolados do piton de gelo de Lian Shenjiu. Os ossos desolados do piton de gelo eram tóxicos. Para refiná-los, um mestre desolado celestial era necessário, ou as consequências seriam terríveis. É um piton de gelo imaturo. Muito bom. Yi Yun, está é a sua chance. O piton de gelo é uma das bestas desoladas mais fracas. Um imaturo tem quase a força de um guerreiro normal do sangue carmesim. Você pode tentar ver como é batalhar no nível do sangue carmesim. Nesta batalha, tudo o que você precisa é não perder. Será uma forma de você se fortalecer. Yi Yun ainda estava no pico do reino acumulador de Qi. A diferença entre o sangue mortal e o sangue carmesim era enorme, mas as habilidades de Yi Yun incluíam a sutileza minuciosa e a compreensão de não ser restringido por movimentos. Com seu corpo temperado, pulso do dragão, ele poderia batalhar contra um guerreiro fraco do sangue carmesim. Os olhos de Yi Yun brilharam de euforia. Besta desolada. Ele finalmente ia enfrentar uma besta desolada. Mas com tantas cobras. Justo quando Yi Yun terminou de pensar nisso, Lin Shinton fez um movimento. Ela desembainhou sua espada água congelada e fez um corte simples. Esse ataque se transformou em um feixe de espada branco-azulado, que era extremamente frio. Ele se espalhou como uma ondulação de água, congelando a umidade no ar e forrando o chão com uma camada de gelo. Naquele momento, com Lin Shinton no centro, era como uma flor gigante de gelo florescendo. A área ao redor, em um raio de 1000 pés, se transformou em um mundo de gelo. O grupo de pitons que estava rastejando, congelou, tornando-se esculturas de gelo. Yi Yun ficou chocado quando viu essa cena. Ele sabia o quão forte eram bestas ferozes. Mas nas mãos Lin Shinton, elas eram incapazes de resistirem. O grupo inteiro foi aniquilado com um golpe. Apenas a serpente piton de gelo conseguiu resistir ao ataque da espada de gelo de Lin Shinton. Isso porque a serpente piton de gelo era forte e sua propriedade elementar era gelo, então ela tinha uma alta resistência ao Qi de gelo. Mas essa virada repentina chocou o piton de gelo. Ele acreditava originalmente que Yi Yun e Lin Shinton seriam uma refeição esplêndida. Guerreiros com uma certa força eram um bom suplemento para bestas desoladas. Comê-los ajudaria em seu crescimento, permitindo que ele amadurecesse mais cedo. Como tal,
o Piton de Gelo mandou todos os seus Pitons para atacar os dois, na esperança de esgotar a energia deles. Mas, surpreendentemente, sua legião de Pitons foi aniquilada antes que pudessem atacar. O Piton de Gelo tinha um pouco de inteligência. Ele notou subitamente a força da jovem e estava prestes a se virar e fugir, mas... Parar! 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 Runas começaram a brilhar. Essas runas formaram uma barreira de luz, prendendo o Piton de Gelo, Yi-Yun e Lin Shinton dentro dela. Você não pode escapar. Lin Shinton disse enquanto guardava sua espada água congelada. Se você conseguir derrotar o garoto, você será poupada. Se não conseguir, você morre. Oh! Ele consegue entender a língua humana. Yi-Yun ficou surpreso quando viu Lin Shinton falar com o Piton de Gelo. Não. Mas bestas desoladas conseguem sentir as flutuações mentais dos humanos, então ele consegue entender o significado. Lin Shinton realmente estava certa. O Piton de Gelo identificou seu inimigo. Ele olhou Yi-Yun e mostrou suas presas negras. O Piton de Gelo não era grande. Entre a legião de Pitons, seu corpo era o menor, na verdade. Seu corpo tinha a espessura de uma coxa de adulto e não tinha mais que 3 pés de comprimento. Yi-Yun encarou o Piton de Gelo. Yi-Yun conseguia discernir claramente cada escama que ele tinha, bem como a textura em cada uma delas. Pelo clã tribal tão ter conseguido matar um Piton de Gelo, provou que ele era o mais fraco entre as bestas desoladas. Esta batalha era perfeita para ele. Lin Shinton ficou ao lado e assistia com nervosismo. Ela queria ver o resultado da batalha entre Yi-Yun e o Piton de Gelo. Capítulo 139. Sangue Roxo. SSSSSS. O Piton de Gelo sibilou e atacou diretamente Yi-Yun. A força esmagadora de um Piton era capaz de aterrorizar. Ele podia transformar uma pessoa em espaguete quando o Piton espremesse. Ao se focar, Yi-Yun foi capaz de ver cada movimento do Piton de Gelo claramente em seu campo de visão. Ele precisava acertá-lo onde doía. Mirando na barriga do Piton de Gelo, Yi-Yun cortou com o sabre Yanshi. Roar! Quando Yi-Yun atacou, as imagens fantasma de um dragão e tigre apareceram atrás dele. Manifestação de Qi-Yuan. Clang! O sabre Yanshi atingiu as escamas do Piton de Gelo, emitindo um som metálico. O Piton de Gelo abriu sua mandíbula e cuspiu uma névoa de gelo em Yi-Yun. A névoa de gelo disparou em Yi-Yun como uma espada extremamente rápida. Yi-Yun fez uma careta enquanto recuava rapidamente. Ele bateu e cortou o sabre Yanshi na frente dele, formando feixes de sabre à sua frente. Esse era, na verdade, o movimento 9 espadas misteriosas do céu, mas Yi-Yun usou um sabre ao invés de uma espada. Ele imitou a 9 espadas misteriosas do céu de Lin Shinton e Tang Yunxiao e cortou a névoa de gelo. KKK. O sabre Yanshi ficou coberto por gelo, enquanto vários cristais de gelo caíam. O Qi frio percorreu o sabre Yanshi até a mão de Yi-Yun. Naquele momento, Yi-Yun sentia como se seu braço tivesse sido congelado. Um veneno frio tão incrível. Uma defesa tão aterrorizante. Yi-Yun olhou para o local no corpo do Piton de Gelo onde ele golpeou. Havia uma marca vermelha lá. Muitas escamas foram cortadas, e vertia um pouco de sangue. Mas era apenas um ferimento superficial. Para um Piton de Gelo com órgãos vitais poderosos, isso não era nada. Pitons de Gelo têm escamas extremamente duras. São muito mais fortes que aço temperado. Lin Shinton disse ao lado. Entendo, para ser considerado uma besta desolada, claro que precisa ser extraordinário. Yi-Yun teve esse pensamento. O Piton de Gelo deu um grito agudo e atacou Yi-Yun com sua longa cauda. Cachá! O chão se despedaçou quando Yi-Yun saltou. Com o balanço do sabre Yanshi, os cristais de gelo se despedaçaram. Usando eles como arma, eles foram disparados na direção dos olhos do Piton de Gelo. Mas o Piton de Gelo expeliu Qi frio, congelando os cristais de gelo. Ao fazer isso, o Piton de Gelo abriu sua boca e sugou novamente todo o Qi frio. Oh! Ele consegue absorver Qi frio que sai de seu corpo. Essa cena surpreendeu muito Yi-Yun. Seguindo isso, Yi-Yun descobriu o porquê de bestas desoladas terem um título que era melhor que o de bestas ferozes. O Piton de Gelo abriu sua boca e cuspiu novamente os cristais de gelo. Os cristais de gelo se solidificaram no ar e se tornaram um longo sabre. Esse sabre era exatamente igual ao sabre Yanshi de Yi-Yun. Ele estava imitando Yi-Yun. Chá! O sabre de gelo cortou na direção de Yi-Yun. Yi-Yun levantou o seu sabre para parar o ataque. Ping! Um tremor forte percorreu seu braço,
enquanto Yi-1 o sentia ficar dormente. O maior avanço de uma besta desolada sobre uma feroz era a habilidade de controlar a energia do céu e da terra. Assim como a manifestação de Qi Yuan de um guerreiro, uma besta desolada conseguia controlar a energia do céu e da terra para formar seus próprios movimentos para atacar seu inimigo. O sabre de gelo era isso. Como esperado de uma besta desolada. Os olhos de Yi-1 se iluminaram. O Piton de gelo era o oponente mais poderoso que ele encontrou. Com o sabre Yanshi em sua mão, ele colidiu com o sabre de gelo. Segurando o sabre Yanshi, Yi-1 trocou entre os movimentos do punho costela de dragão e osso de tigre e 9 espadas misteriosas do céu. No início, a batalha de Yi-1 estava cheia de dificuldade, mas ao longo do tempo, ele se adaptou aos ataques do Piton de gelo. Uma besta desolada, no final das contas, era uma besta desolada. Embora tivesse um pouco de inteligência, ele não podia se comparar a um humano. Yi-1 lentamente viu através dos ataques do Piton de gelo. Ele tinha uma grande força e velocidade, mas seus movimentos não tinham um certo charme. Yi-1 logo encontrou seu próprio ritmo e ficou mais calmo. Ele demonstrou novamente os movimentos da sutileza minuciosa. Ocasionalmente, ele se movia para frente, às vezes para trás, às vezes subia ao céu, às vezes saltava para trás. Enquanto batalhava com o Piton de gelo, os movimentos de Yi-1 se tornaram mais versados. Muito bom! De novo! Os olhos de Yi-1 se iluminaram. Combate era a melhor forma de aumentar a força. Não era fácil para Yi-1 encontrar um oponente tão a par, por isso ele usou essa batalha com o Piton de gelo como treino. Apenas um pouco mais. A velocidade precisa ser mais rápida. Yi-1 estava com falta de ar, mas, lentamente, seus ataques reduziram, e ele se esquivava mais dos ataques do Piton de gelo. O Piton de gelo estava esgotando a energia dos ossos desolados de seu corpo, mas ele ficou mais determinado depois de falhar em matar Yi-1. Ele sabia que, se não derrotasse o humano em sua frente, ele morreria. O Piton de gelo estava preocupado. Ele começou a expelir grandes quantidades de energia dos ossos desolados, formando cones de gelo. Junto do sabre Yanshi de gelo, eles foram lançados na direção de Yi-1. Ele apostou tudo nesse único ataque. Legal! Yi-1 sentiu como se estivesse em seu limiar. Vendo os cones de gelo voando em sua direção, Yi-1 apertou seu sabre Yanshi com ambas as mãos e golpeou eles. Roar! Com um rugido de dragão e de tigre, uma imagem fantasma de dragão de ouro roxo apareceu. Ao mesmo tempo, pontos de luz azuis gelo apareceram dos cadáveres dos Pitons que foram congelados por Lin Shinton. Esses pontos de luz podiam ser vistos apenas com auxílio do cristal roxo de Yi-1. A energia das bestas ferozes era naturalmente abaixo da de bestas desoladas, mas havia muitos pontos de energia de bestas ferozes. O momento em que os pontos de luz apareceram, eles foram sugados na direção de Yi-1 como se ele fosse um redemoinho. Vários pontos de luz entraram em sua pele, tendões, carne, veias, ossos, órgãos e medula. Esta energia irrompeu dentro do corpo de Yi-1. Yi-1 sentia que se não pudesse liberar toda essa energia, seu corpo explodiria. No caos, Yi-1 podia sentir como se tivesse tocado uma membrana fina, e não era outra senão o gargalo do reino do sangue roxo. Ah! Yi-1 rugiu e a energia dentro de seus meridianos irrompeu. Ele infundiu uma energia enorme em seu sabre Yanshi enquanto corria para frente. Pem! Com uma explosão alta, os cristais cuspidos pelo Piton de gelo foram transformados em pedaços pelo sabre Yanshi. O impulso do sabre Yanshi não diminuiu. Ele rachou impiedosamente a cabeça do Piton de gelo, dividindo seu crânio duro em dois. Yi-1 exerceu mais força enquanto seu sabre Yanshi fatiava o esôfago do Piton de gelo. O sabre entrou no estômago dele e sangue foi jorrado em Yi-1. O sangue do Piton de gelo era frio, como água fria do inverno. Ao ser banhado pelo sangue do Piton, o espírito de luta de Yi-1 queimou ainda mais intensamente. Ele exerceu mais força em suas mãos. Chá! Não só o sabre Yanshi entrou completamente no corpo do Piton, até as mãos de Yi-1 entraram na boca do Piton de gelo. O corpo do Piton de gelo era como um chicote grosso que atacava constantemente. Todas as pedras dos arredores foram esmagadas em pedaços. Mas o ki de sabre aterrorizante entrou em seu corpo, esmagando todos os seus órgãos. O Piton de gelo estava morto. Depois que o Piton de gelo morreu, sua energia apareceu como pontos de luz. Depois de usar aquele movimento, Yi-1 sentiu como se seu corpo fosse um buraco sem fundo, deixando-o extremamente faminto. A primeira coisa que ele fez ao ver a energia do Piton de gelo foi engolir ela toda. Venha! Quando o cristal roxo pulsou,
Várias essências de energia emergiram do corpo do Piton de gelo e apareceram no corpo de Yi-Um. Yi-Um podia sentir sua mente e meridianos queimando. As chamas rugiram no céu, iluminando seu corpo. Yi-Um conseguia ver de repente cada meridiano e cada vaso sanguíneo que tinha. À medida em que ele olhava, o sangue se transformava. O sangue coagulou e ficou pesado, mas ainda tinha uma vitalidade forte. Cada de gota sangue parecia ter ganhado vida. O sangue pulsava rapidamente, carregando mais energia e nutrientes pelo corpo. Tinha um ligeiro toque de roxo sob a iluminação do fogo. Naquele momento, a medula óssea de Yi-Um ficou extremamente pura sob a nutrição do sangue. Ele brilhava com uma luz prateada como se mercúrio estivesse sendo derramado nele. Reino do Sangue Roxo, é o reino do sangue roxo. Com o corpo inteiro se transformando, ele brilhava em roxo sob a luz solar. Sua medula óssea estava temperada como prata, tornando-se pesada e pura, como se ele tivesse sido renovado. Esse era o reino do sangue roxo, sonhado por muitos guerreiros da vasta região selvagem. No momento em que avançou para o reino do sangue roxo, Yi-Um se sentiu extremamente confortável. Ele não pôde deixar de gritar. Este grito foi como um rugido de dragão, perfurando as nuvens e destruindo pedras. Pará! 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 A explosão sônica destruiu as esculturas de Piton, transformando-as em incontáveis números de cristas de gelo que se espalharam em todas as direções antes de cair no chão. Não muito longe, Lin Shinton ficou chocada. Reino do Sangue Roxo. Ele avançou para o Reino do Sangue Roxo. Lin Shinton trouxe Yi-Um nessa viagem de treinamento para ajudá-lo a avançar para o Reino do Sangue Roxo. O avanço de Yi-Um para o Reino do Sangue Roxo não era um mistério para Lin Shinton, mas no início, ela esperava que Yi-Um teria usado toda a sua energia para matar o Piton de gelo. Então ela o ajudaria a conseguir os ossos desolados do Piton de gelo e ia transformá-los em uma relíquia de ossos. Depois que Yi-Um a consumisse, ele conseguiria avançar para o Reino do Sangue Roxo. Mas a atual virada de eventos estava além de suas expectativas. Ele conseguiu avançar em batalha, com o golpe final de Yi-Um como seu ataque final, e também o prelúdio de seu avanço. O Piton de gelo foi dividido em dois por Yi-Um. Foi um golpe aterrorizante. Originalmente, Lin Shinton esperava que Yi-Um escolhesse um ponto fraco do Piton de gelo com tais olhos. E lentamente esgotando a energia do Piton de gelo, ele seria capaz de matá-lo. Mas Yi-Um matou ele em um golpe. O resultado da batalha chocou Lin Shinton. Reino do Sangue Roxo, os passos iniciais no caminho das artes marciais. Geralmente, Lin Shinton não seria ambivalente sobre uma pessoa comum que avança para o Reino do Sangue Roxo. E os avanços da maioria das pessoas não foram nada surpreendentes. Eles geralmente comiam uma relíquia de ossos desolados, meditavam por um longo tempo antes de fazer um avanço natural. Era uma visão rara ver alguém avançar com resultados tão avassaladores como Yi-Um. Yi-Um usava roupas de linho e seu cabelo longo estava sendo soprado ao vento. Seu corpo estava coberto por sangue de cobra, fazendo ele parecer um selvagem. Nos mitos e lendas, guerreiros se banhavam em sangue de cobras depois de matar a serpente. Yi-Um viveu a sensação das lendas. Você realmente avançou para o Sangue Roxo enquanto batalhava. A princípio, eu planejava refinar uma relíquia de ossos desolados para você. Mas parece que não é preciso. Lin Shinton encarava Yi-Um enquanto murmurava. Capítulo 140. Traje de mercúrio fluido. Yi-Um respirou fundo algumas vezes e o qi frio ao redor foi sugado para seus pulmões. Ele conseguia sentir seu sangue em movimento, o que o deixou extremamente confortável. Senhorita Lin refinou tantas relíquias de besta feroz para mim. Já que acumulou em número, foi apenas natural eu ter um avanço. Lin Shinton disse. Você atingiu o estado corpo temperado, pulso do dragão anteriormente. Portanto, você precisava de muita energia para avançar para o Reino do Sangue Roxo. Não é fácil conseguir com apenas o seu poder. Neste momento, não há mais nada que eu possa fazer para te ajudar. Seu futuro será decidido por você mesmo. Eu deixarei a região selvagem da nuvem e retornarei para a família Lin. Já que você matou o Piton de gelo, deixarei esse conjunto de ossos desolados do Piton de gelo com você, como materiais para você aprender a técnica desolada celestial. A expedição de Yi-Um e Lin Shinton ao Vale do Humano Desolado terminou quando eles voaram de volta para o clã tribal Lian durante a noite. Antes de se separarem na entrada, Lin Shinton pegou todas as caças de Yi-Um de seu bracelete interespacial. A pilha de carne de Ebsta feroz já estava amarrada por uma corda, formando uma montanha de carne. Seu peso estava próximo de 100.000 libras, sobrescrito uma. Antes de sua partida,
Lin Shinton olhou para as roupas de linho de Yi manchadas de sangue e disse: Te darei um conjunto de roupas. Com isso dito, os dedos de Lin Shinton rasparam no bracelete interespacial e ela pegou um pedaço fino de roupa. Era extremamente macio e parecia mercúrio fluido. Esta camisa é chamada traje de mercúrio fluido. É uma parte de tesouro. Ao vesti-lo, ele pode te ajudar a aumentar sua força e ajudá-lo a atingir o nível de grande sucesso da técnica de movimento sutileza minuciosa. Quando ela disse isso, com alguns gestos desconhecidos dela, o traje de mercúrio fluido voou até as mãos de Yi-un. Yi-un descobriu que era frio ao toque. Parecia que segurava uma poça de água. Era muito confortável. Ele estava repleto de curiosidade. Qual era o mistério do traje de mercúrio fluido? Como ele conseguia aumentar a força e melhorar sua técnica sutileza minuciosa? Yi-un não fez cerimônia e tirou sua camisa de linho, expondo seus músculos bem formados. Após alguns meses de treino, o corpo de Yi-un já não era magro e fraco. Ele ainda parecia magro com roupas, mas quando tirava a roupa, impressionava as pessoas com a força muscular de seu corpo. Todas as manhãs, Yi-un acordava e ouvia suas articulações saltarem. Isso provava que seu corpo estava crescendo rapidamente. Yi-un descobriu que o traje de mercúrio fluido era liso e frio quando vestiu. Era muito confortável. Ele é feito de um material muito bom. O traje de mercúrio fluido deve custar uma fortuna. Quando Yi-un pensou isso, seu rosto endureceu. Algo está errado. Yi-un ficou surpreso ao descobrir que o traje de mercúrio fluido estava ficando apertado. Ele apertou seus músculos até o ponto de sentir dor. Não apenas isso, uma força enorme estava pressionando seu corpo, o empurrando em direção ao solo. Tão pesado! Yi-un fez uma careta. Que tipo de traje era esse? Parecia não ter peso, como as asas de uma cigarra, mas seu peso tinha, pelo menos, mais de 60.000 libras e Yi-un sentia que o peso estava aumentando. Isso não era tudo. A camisa parecia ter uma elasticidade extremamente forte. Yi-un precisou de um grande esforço para se mover, porque o traje restringiu completamente seus músculos. Era fisicamente exaustivo até caminhar enquanto usava esse conjunto de roupas, muito menos tentar lutar. O traje de mercúrio fluido é um tesouro criado pela minha família Lin. Na cidade, há muitas roupas semelhantes a essa, mas nenhuma delas chega perto do nível do traje de mercúrio fluido. No traje de mercúrio fluido, há uma formação que absorve o Qi-Yuan do céu e da terra e o usa como sua fonte de energia. Esse conjunto de roupas pode mudar de acordo com a sua preferência. Seu peso varia de 10 caldeirões até mais de 1.000. O procedimento de operação é simples. Vou te explicar agora. Lin Shinton explicou os procedimentos de operação do traje de mercúrio fluido para Yi-un. As sobrancelhas de Yi-un continuavam se torcendo enquanto à medida que ele percebia que tais roupas existiam neste mundo. Ele finalmente entendeu as palavras de Lin Shinton do porquê usar esse conjunto de roupas o ajudaria em atingir o nível de grande sucesso da sutileza minuciosa. Podia ser dito que usar esse conjunto de roupas era uma forma constante de treinamento. Yi-un seguiu as instruções de Lin Shinton e realmente, o peso do traje de mercúrio fluido podia ser mudado. Mas mesmo em seu menor peso, o traje de mercúrio fluido ainda pesava 10.000 libras. Na verdade, o peso não era importante. O importante era a poderosa força de aperto dele. Ela fazia Yi-un usar muita força apenas para esticar seu corpo ou para lutar. Eu devo te dar esse traje de mercúrio fluido, disse Lin Shinton casualmente. Yi-un ficou chocado. Embora Lin Shinton tenha descrito ele de forma simples, Yi-un podia imaginar que o traje de mercúrio fluido não era barato. Porém, Lin Shinton deu para ele. Ele estava prestes a dizer algo, quando Lin Shinton começou a voar. Ela era como um pedaço de nuvem, voando no céu. Com um sopro de vento, ela desapareceu. Yi-un ficou um pouco desapontado. Ele havia se separado de Lin Shinton aquele dia, e em alguns dias, ele entraria nas terras centrais. As terras centrais do reino eram algo que Yi-un ansiava muito. Yi-un olhou para a enorme montanha de carne ao seu lado. Ele puxou as cordas e arrastou a carne que pesava mais de 100.000 libras. Tendo alcançado o reino do sangue roxo, a força de Yi-un aumentou. Ele baixou o peso do traje de mercúrio fluido para 10.000 libras. Quanto à força de aperto, ele tinha dificuldades em esticar seu corpo, mas manter as ações de puxar as cordas não era difícil. Por isso, foi fácil para Yi-un arrastar a montanha de carne. As bestas ferozes amarradas na montanha de carne tinham uma carne grossa e peles duras. Mesmo quando arrastadas, a carne delas não ficou suja.
mas devido ao grande peso das bestas ferozes, deixou um enorme fosso em seu rastro. A cena de Yi-Yun arrastando a carne era chocante. Como estava perto do meio-dia, muitas pessoas do clã tribal Lian estavam nos campos trabalhando. Eles viram de longe uma montanha de carne se movendo. O que é aquilo? As pessoas ficaram chocadas. Quando a carne se aproximou deles, eles ficaram chocados até que seus queixos quase caíssem no chão em uma observação mais próxima. Dentro da montanha de carne, havia bestas ferozes amarradas. As maiores eram do tamanho de uma casa. Elas pesavam muitas dezenas de milhares de libras. Tudo na grande pilha de bestas ferozes estava morto. Yi-Yun estava arrastando elas como se fossem algo sem valor. Elas foram mortas por Yi-Yun. Ele entrou na vasta região selvagem para caçar. Aqueles que pensaram nisso ficaram espantados. Caçar na vasta região selvagem era uma frase de sonho para o povo do clã tribal Lian. Se eles pudessem ir para a vasta região selvagem caçar, eles não teriam falta de carne na tribo. Mas a vasta região selvagem era repleta de perigos. Mesmo os guerreiros do sangue roxo não se atreviam a se arriscar mais a fundo. Eles normalmente caçavam dentro de um raio de 50 quilômetros da vila. E isso já era considerado muito incrível. Guerreiros do sangue roxo retornando com uma ou duas bestas ferozes do tamanho de um boi seria uma grande caça, mas agora, Yi-Yun arrastava mais de 100 bestas ferozes de vários tamanhos. Era como se o chão tivesse sido preenchido com elas para ele pegar elas livremente. Na região selvagem da nuvem, bestas ferozes eram sinônimos de crueldade e morte. Toda besta feroz era aterrorizadora e havia um grande risco ao caçar uma. Mas Yi-Yun era monstruoso para ser capaz de caçá-las em massa. Yi-Yun matou tantas bestas ferozes nos poucos dias que passaram. Ele havia se arriscado nas profundezas da vasta região selvagem. O povo do clã tribal Lian estava sem palavras. E em especial os membros do campo de preparação de guerreiros, que conheciam profundamente a força de bestas ferozes. Eles olhavam para Yi-Yun como se ele fosse um deus, e desejavam que pudessem se ajoelhar e venerá-lo. Na vasta região selvagem, aqueles com força eram venerados. No passado, eles puderam avaliar a força de Yi-Yun na seleção do reino, mas eles não tinham ideia do quão forte Yi-Yun realmente era. Mas hoje, eles finalmente viram. Ele era um monstro. Jovem mestre Yi, não avançou para o reino do sangue roxo ainda, certo? Mesmo os fazendeiros sabiam que os guerreiros que alcançavam o reino do sangue roxo saíam para caçar na vasta região selvagem. Mas como Yi-Yun conseguiu fazer isso enquanto estava no pico do reino do sangue mortal? Como eu saberia? Talvez ele já tenha avançado. Mesmo se não tivesse, e daí? Você não sabe, o jovem mestre Yi foi eleito primeiro na seleção e foi nomeado cavaleiro do reino. Talvez seu pico do reino acumulador de Qi seja o suficiente para se igualar ao poder de luta de um sangue roxo. Ouvindo alguém do campo de preparação de guerreiros dizer isso, as pessoas ficaram confusas. Se Yi-Yun conseguia se igualar ao reino do sangue roxo estando no reino do sangue mortal, qual seria a extensão de seus poderes quando ele realmente avançasse para o reino do sangue roxo? Pode ser esperado que Yi-Yun tenha uma ascensão meteórica no futuro e que ele conquiste grandes coisas. Se eles pudessem seguir Yi-Yun, ser um de seus servos ou servas, eles poderiam elevar suas vidas se segurando nele, permitindo que não se preocupassem mais com alimentos ou roupas. Capítulo 141. Em direção às terras centrais. Mais de 100 mil libras de carne de besta feroz estava empilhada no centro da aldeia. O clã tribal Lian inteiro, que era composto de alguns milhares de pessoas, estava reunido na praça central da aldeia. Eles olharam para a montanha de carne com olhos chocados e radiantes. Era carne de besta feroz. Valia mais que carne de gado e era deliciosa. Comer um pedaço dela dava força a uma pessoa, permitindo que ela ficasse cheia por um dia inteiro. Mais de 100 mil libras de carne poderia durar por muito tempo. Mas enquanto algumas pessoas regozijavam, algumas lamentavam. Aqueles que governavam sobre os outros anteriormente no clã tribal Lian estavam com amargura. Eles sabiam que não importava o quão grande a carne da besta feroz fosse, eles não receberiam muito. Yun, você está de volta. Yi-Yun esteve fora por 3 dias. Embora os homens da guarda do dragão reluzente tenham assegurado que Yi-Yun estava bem, Jian Xiaorou não pôde evitar de ficar preocupada. Jian Xiaorou ficou deleitada e orgulhosa quando viu Yi-Yun retornar em segurança com tanta carne. Quando Jian Xiaorou, junto de Zhou Xiaqi, apareceu, os aldeões rapidamente abriram caminho para elas. Todos olhavam para as duas meninas com respeito, alguns com semblante de gratidão.
Eles sabiam que essas duas meninas eram as duas princesas do clã tribal Lian e elas tinham autoridade absoluta através de Yi-Yun. Quem as ofendesse, estaria arriscando sua vida. Mana Xiaorou, a distribuição da carne é por sua conta. Yi-Yun deu a Jian Xiaorou a autoridade de distribuir a comida. Imediatamente, todas as pessoas do clã tribal Lian olharam para Jian Xiaorou com olhos úmidos, desejando que pudessem se ajoelhar diante dela e lamber o chão em que ela caminhava. Jian Xiaorou era, afinal de contas, uma menina. Ela podia ser mais forte que meninas comuns, mas era inevitável ela ser coração mole. Ao deixar Jian Xiaorou distribuir a carne, era improvável que as pessoas perversas não recebessem nada. Havia mais de 100.000 libras de carne, com uma média de cerca de 30 quilos de carne por pessoa. Yi-Yun já esperava isso quando deu autoridade de distribuir a comida a Jian Xiaorou, pois ele tinha outros planos para hoje. Liu Tai, venha! Yi-Yun acenou para Liu Tai se aproximar. Isso deixou Liu Tai emocionado. Yi-Yun tomou a iniciativa de chamá-lo. Isso era um bom presságio. Isso provava que Yi-Yun tinha intenções de fazer dele seu capanga. Liu Tai ficou extremamente animado. Ele chegou diante de Yi-Yun como uma maneira servil. Ele apertou os punhos e se ajoelhou com o joelho. Saudações, jovem mestre. O jovem mestre é brilhante e poderoso para bater bestas desoladas como gado e matar bestas ferozes como galinhas. Basta! Yi-Yun interrompeu as besteiras de Liu Tai com uma maneira irritada. Esses membros do campo de preparação de guerreiros puxavam saco como sendo um traço natural deles. Parecia que eles ficariam desconfortáveis no momento em que eles não puxassem saco. Jovem mestre, tenho algo para te relatar. Disse Liu Tai. Oh! Yi-Yun levantou suas sobrancelhas. Lian Shenjiu morreu. Liu Tai recebeu as notícias na noite anterior. Lian Shenjiu já estava aleijado e não tinha muita vida restando nele. Junto de seu coração irritado, ele estava no ponto extremo de desespero. Desespero e dor podem destruir uma pessoa. Se não desejasse viver, a morte, obviamente, era iminente. Zhao Tieshu também morreu. Quanto a Lian Kuiyua, ela ainda está viva. Mas os aldeões tomaram uma decisão clara. Eles querem ser leais a você, jovem mestre. Sempre que eles veem Lian Kuiyua, eles dão a volta nela e não interagem com ela. O clã tribal Lian tinha pouca comida. Era difícil para aleijados ou pessoa com ferimentos sérios como Zhao Tieshu e Lian Kuiyua sobreviver. Pessoas normais já estavam morrendo de fome, e eles então? Zhao Tieshu tinha se libertado de seu sofrimento, mas Lian Kuiyua foi isolada pelos aldeões. Seu resultado foi facilmente imaginado. Yi-Yun não ficou incomodado com as notícias. Eles mereceram esse final. Se eles queriam fazer mal para os outros, eles tinham que viver com suas consequências. Jovem mestre, posso saber quais são suas ordens? Liu Tai disse de maneira atenciosa. Oh! Liu Tai, monitore a distribuição da carne. Se alguém tiver pensamentos maléficos, ataque-o. Além disso, em alguns dias, estarei deixando a região selvagem da nuvem. Levarei cerca de 100 pessoas comigo. Já fiz minha lista, então faça as preparações. Com isso dito, Yi-Yun entregou a Liu Tai um pedaço de papel. Zantan prometeu a Yi-Yun que quando a guarda do dragão reluzente partisse, Yi-Yun poderia trazer algumas pessoas com ele para seu feudo. Era impossível Yi-Yun levar o clã tribal Lian inteiro para seu território por algumas razões. Primeiro, o território não poderia suportar tantas pessoas. Segundo, muitos deles eram maus, cobiçosos de ganhos pequenos, propensos a intimidar e gostavam de acertar um homem quando ele estivesse caído. Eles não eram nem um pouco melhores quando comparados a tiranos. Eles apenas não viraram tiranos porque eles não tinham poder. Se eles tivessem poder, eles com certeza teriam passado de maus para piores. Essas pessoas eram melhores se deixadas na vasta região selvagem da nuvem. Quanto às pessoas boas, Yi-Yun sempre teve a intenção de levá-los ao seu feudo. Liu Tai pegou animadamente o pedaço de papel. As outras pessoas do clã tribal Lian também ouviram Yi-Yun. Yi-Yun estava tirando as pessoas da vasta região selvagem e as levando para seu feudo. Eles olharam seca e impotentemente para o pedaço de papel nas mãos de Liu Tai, como se aquele pedaço de papel fosse o mapa de um tesouro precioso. Comparado a ir para as terras centrais, dezenas de libras de carne não eram nada. Realmente, Yi-Yun não tinha muita utilidade para o encontro, já que ele tinha planos de partir. Por isso, ele deixou Jian Xiaorou para distribuir a carne que, inadvertidamente, permitiria que os aldeões perversos ganhassem mais. Com algumas libras de carne,
eles seriam capazes de passar pelo problema da falta de comida. Como tal, Yi-Yun mostrou extrema tolerância. No futuro, eles iam viver na região selvagem da nuvem e suas vidas dependeriam deles mesmos. A respiração de Liu Tai acelerava à medida em que ele observava os nomes na lista. O número de palavras que ele conhecia não excedia o número de dedos que ele tinha em uma mão, mas ele sabia reconhecer seu nome. Liu Tai viu seu nome. Seu coração ficou extremamente emocionado. Yi-Yun colocou seu nome no alto da lista. Isso deixou Liu Tai grato a Yi-Yun até o ponto de chorar. Ele jurou que seguiria Yi-Yun com lealdade. Ele sabia que não tinha habilidades além de ser um puxa-saco. Ele decidiu levar uma vida pacífica, executando tarefas para Yi-Yun no futuro. A grande vantagem de Liu Tai era a habilidade de lidar com assuntos. Yi-Yun decidiu transformá-lo em um mordomo no futuro, o que o livraria de muitos problemas. Obrigado, jovem mestre. Obrigado, jovem mestre. Liu Tai fez Koutuf para Yi-Yun 3 vezes. Ele estava grato a Yi-Yun do fundo de seu coração e ele estava determinado a passar por perrengues por Yi-Yun no futuro. Ter uma vida dinâmica no futuro, seguindo tal mestre, quem não gostaria disso? Após a distribuição da carne, a lista de nomes foi anunciada. Foi Jian Xiaorou quem ensinou Liu Tai a ler as palavras. Os nomes na lista eram todas as pessoas gentis que foram apontadas por Jian Xiaorou e Zhou Xiaqi alguns dias atrás. Essas pessoas ficaram tão alegres que choraram. Aqueles que não foram selecionados pareciam ter perdido os pais. Seus rostos ficaram escuros. A alegria de receber a carne desapareceu. A carne era obrigada a terminar. O que aconteceria com eles depois de terminarem com a comida? Imaginando as duras vidas que teriam que sofrer na vasta região selvagem, eles sentiram que seu futuro estava cheio de escuridão e desespero. Yi-Yun não se preocupou. Havia muitas pessoas que sofriam na vasta região selvagem. O que era um pequeno clã tribal Lian para ele? Além disso, eles só tinham eles mesmos para culpar. As pessoas falavam sobre karma neste mundo, mas era apenas um desejo bonito que as pessoas no sofrimento tinham. Deus não era justo. Justiça era determinada pelos humanos. Com força absoluta, Yi-Yun poderia criar sua própria forma de justiça. A bondade será recompensada e a maldade terá uma recompensa maligna. Isso era o que força trazia. Esses eram os pensamentos que Yi-Yun tinha. Aquela noite, o clã tribal Lian estava repleta de emoção. Sob a sugestão de Liu Tai, as pessoas criaram uma fogueira na praça central. As bestas ferozes foram assadas e o aroma da carne permeou o ar. Depois que as pessoas terminaram a carne, eles cantaram e dançaram. Alguns jovens corajosos aproveitaram a oportunidade para expressar seu amor pelas garotas que eles gostavam. Jian Xiaorou não participou dessa festa de fogueira, fazendo com que Zhou Xiaqi tornando-se a estrela absoluta. Muitas pessoas tentaram se aproximar da tia Wang com rostos amigáveis, esperando propor a mão de Zhou Xiaqi. Mas a tia Wang não se incomodou com essas pessoas. Vocês são apenas fracos, mas ainda querem minha filha. Acham que não estou ciente de que vocês querem usar minha filha para chegar à grande arca do jovem Yun e segui-lo para as terras centrais? Sonhem! Minha filha pode não ser boa o bastante para o jovem Yun, mas não deixarei que ela se misture com pessoas como vocês. No futuro, Xiaqi pode ser considerado a irmã suprema do jovem Yun. Quem sabe, se o jovem Yun gostar de Xiaqi, ela pode até ser tomada como uma concubina quando ela crescer. Isso era o que a tia Wang mais ansiava. A tia Wang sabia que Yi-Yun provavelmente se casaria com a filha de uma família célebre, então seria uma grande bênção se Xiaqi ainda pudesse se tornar uma concubina. Com esses pensamentos em mente, todos aqueles que foram propor recuaram como sapos que cobiçam a carne de cisne pela tia Wang. Alguns deles tinham verrugas maiores do que as que os sapos tinham. Tentem se olhar no espelho primeiro. A festa da fogueira continuou até tarde da noite antes de terminar. Na manhã seguinte, sob os olhares invejosos de muitas pessoas, as pessoas que foram escolhidas por Yi-Yun entraram em grandes cestos carregados pelas bestas chifrudas. Seguindo a guarda do dragão reluzente sob o comando de San Jingrui, eles foram em direção ao clã tribal Tão. Ao longo do caminho, todos eles estavam animados. Era a primeira vez que eles estavam saindo da Terra das Maravilhas do clã tribal Lian. Eles estavam prestes a deixar a vasta região selvagem e entrar nas férteis terras centrais. Como eles poderiam não estar animados? Mesmo Yi-Yun estava com expectativas pelo futuro. Yi-Yun e companhia receberam as notícias de que a guarda do dragão reluzente estava deixando a vasta região selvagem não muito tempo depois que eles chegaram no clã tribal Lian. Depois de se reorganizarem no clã tribal Tão por alguns dias,
E separou seu pessoal entre 10 grandes cestos carregados pelas bestas chifrudas. E eles saíram da região selvagem da nuvem, em direção às terras centrais do reino.